Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso penúltimo encontro do curso de gestores, né? Ahn, por favor, fiquem à vontade para ir se apresentando no chat e conversando. A gente vai começar a se organizar agora para a nossa apresentação e atividade de hoje. Pri, só confirma para mim, por favor, se está apresentando tranquilo para vocês, hein? Tá, aham, Tá? certinho. Tranquilo. Então vamos lá, gente. Então a gente vai para o nosso penúltimo encontro, perdão, né, da questão da formação. E aí, hoje nós vamos trabalhar, então, como está descrito no cronograma de vocês, né? A questão, então, dos sistemas de informação em saúde, então, que é o nosso foco para nós trabalharmos nessa manhã de hoje, tá? Então, hoje nós contamos com duas pessoas, né? Então, eu, William, vou estar trabalhando com vocês também, e o nosso foco principal, nossa pessoa que domina os sistemas é a Priscila. Então, a nossa referência principal aí, Priscila vai estar guiando vocês aí também nessa manhã, falando um pouco dos sistemas, e eu vou estar colaborando e ajudando ela com esse processo. Então, por favor, fiquem à vontade para ir se apresentando, colocando as dúvidas de vocês no chat. No final aí, a gente vai ter esse momento para nós dialogarmos também, trocarmos ideias, então daí fiquem à vontade para abrir o microfone, questionar e perguntar. Por favor, relembra a todos, se possível, mantenha os microfones desligados, né, durante a nossa apresentação, nossa conversa, para não atrapalhar os outros e o apresentador. E posteriormente, quando a gente vai para a parte de finalizar, fiquem à vontade para fazer essa questão em si. Também, durante esse meio tempo, se tipo, não se quiserem conversar, perguntar, né, fiquem à vontade para colocar no chat também, para ficar uma questão mais confortável para todo mundo nesse processo. Então, pessoal, antes da gente começar, a gente vai passar alguns informes, né, que é uma questão bem importante para a gente dialogar também, para vocês estarem mais atualizados e atentarem para as questões da gestão de vocês e atuação na assistência, né? Então, assim, só para deixar bem claro para todo mundo que nós estávamos, então, com a questão das vagas da RBC para segunda ou terceira equipe e adesão. Então, para esse momento, agora foi encerrado, certo? Então, as inscrições não temos para nenhuma vaga mais remanescente nesse momento. Caso posteriormente for algum município que não teve alguma questão adequada com questões ah, de documentação e sobrar alguma vaga, a gente entra em contato novamente. Mas, nesse momento, todas as vagas estão encerradas. Deixamos também para lembrar que foi encaminhado para CIESs, que compartilhado com vocês também uma nota técnica, tá? Número 11 de 2025, que fala sobre alguns ajustes, então, relacionados à questão dos testes de HIV. Então, nós temos algumas formas diferenciadas de fazer leituras também desse teste de HIV, que tem esse modelo novo. Então, também oriento que vocês, caso não tenham recebido esse e-mail, não tenham visualizado, vocês que estão na assistência ou o pessoal da gestão que contata a assistência, por favor, atentem para essa nossa técnica, então, para ficar uma questão mais adequada para esse contexto. Também foi encaminhado para vocês, para os CRS, e compartilhado com vocês nos municípios, um e-mail falando sobre essa questão, então, do Guia de Mudanças Climáticas e Saúde. Então, o Ministério da Saúde lançou um aplicativo para ajudar a fazer algumas questões mais de orientação com essa parte. Então, também fique à disposição para vocês, gestores, poderem acessar esse aplicativo que vai ajudar vocês nesse processo, então, da assistência quando for necessário alguma situação climática específica. Então, por favor, fiquem também à vontade para acessar esse material e contribuírem com isso para terem mais informações e facilitar a assistência de vocês. A gente também gostaria de lembrar que na próxima semana, dia 24 aí de novembro, nós vamos ter então também a questão da premiação ali do Prêmio Salvador Célia, né, que é promovido pelo PIN, pela gestão do PIN, que é relacionado à questão dos agentes comunitários de saúde, né, nessa parte. Então, por favor, fiquem atentem para também que essa questão da notícia, caso o município de vocês estejam participando, né, para poder contemplar e parabenizar esses municípios em si. Eu vi que o Emerson colocou que está com problema de escutar. Alguém mais está com problema de escuta ou é uma questão mais específica do Emerson? Tá. Caso tenha algum. Caso Aqui estejam tá tendo. ouvindo bem, eu tô ouvindo bem. Ah, perfeito. Caso vocês tiverem uma questão, por favor, fique à vontade. Emerson, fala lá. Eu vi que levantou a mão. Isso. Como a Marina trouxe, se alguém você está com dificuldade para escutar, talvez faça essa questão de sair do Meet e entrar novamente, talvez ajude vocês, tá? Eu vi que o Emerson continua ali com a mão levantada, mas a gente não escuta. Não sei se está falando alguma questão, Emerson. Tá.
Então vamos lá. Então, olha só, gente. Então, outros informes também que a gente tem para passar para vocês. Então é o seguinte, olha. Relacionado à RBC, tá? Salvem a data 12/12, tá? No próximo mês agora, que a gente vai ter a live da RBC falando do novo ciclo 2026, falando sobre as questões de quais são as ações e essas questões de atividades que vão ser realizadas para o próximo ano. Então, pessoal de gestão e assistência, né, por favor, atentem para essa data, se possível, participem da live, para vocês já irem se organizando para o próximo ano e sabendo quais são as ações e prioridades que vocês vão ter para atribuírem relacionado com a RBC. Também a gente deixa com vocês um lembrete que a gente está começando agora no período da primavera, entrando no verão aí, e aí a gente começa a ter a velha questão as questões de dengue, chikungunya e alguma coisa mais que aparece junto, né? Então, por favor, a gente deixa com vocês o QR Code, o site com materiais e instruções falando sobre a questão da dengue. Então, como se diz, é importante começar a trabalhar o quanto antes com a questão da mobilização, fazer a conscientização e etc., para a gente não chegar no momento que ter um quadro de epidemia e ter complicações. Então, por favor, acessem o material, atentem para esse contexto para poder fazer ações no município de vocês, essa parte, para poder contribuir e ajudar com esse contexto. Eu vi que o Emerson levantou a mão novamente. Emerson, consegue abrir o microfone e quiseres falar? Aqui não, se eu colocasse, não tem som. Emerson, tu chegasse a verificar a questão do teu sistema ali, se há algum problema específico do sistema que não tá tendo? Tentasse entrar com um outro computador, talvez, que enquanto seja algum problema de computador que está acontecendo, que daí te dificulta também nessa parte. E a outra questão que a gente tem para vocês também, para lembrar, que na próxima semana a gente vai estar tendo o seminário, então, da prematuridade, né? Então, também os municípios que puderem participar ou que já estejam inscritos, sabendo que tem esse seminário da primeira infância que está sendo promovido aqui pela SES. Então, por favor, fiquem à vontade para participarem, estarem engajados, já que a gente está no mês da prematuridade, para a gente ter essas questões e trabalhar também com essa questão da infância, trabalhar com essa questão da violência, da criança e assim por diante. Tá? E por fim, então, a gente tem aqui um grande alerta, digamos assim, falando para vocês da atividade de recuperação. Então, a gente recebeu alguns e-mails de vocês já, e vocês colocaram essa questão, então, de que tem algumas pessoas que não conseguiram participar devido às demandas e etc, e ficaram com algumas questões de faltas. Então, eu peço que o pessoal que tem a questão de faltas, fiquem atentos aos e-mails de vocês. Vocês vão estar recebendo e-mails individuais com as orientações. Então, no Moodle vai ser aberto, então, uma atividade de recuperação, e vocês vão estar recebendo um e-mail informando qual é que seria a aula, as faltas que vocês têm de cada módulo, para vocês poderem, então, acessar e fazer essa atividade. Então, essa é uma atividade de recuperação para quem está com faltas, para conseguir recuperar essas faltas, essas atividades, para conseguir obter aquela porcentagem necessária para conseguir fazer a certificação. Vai ter um número específico de faltas que serão aceitáveis para poder fazer essa recuperação, tá? Essa atividade. Vocês vão estarem recebendo por e-mail quem está contemplado com esse número específico. Então, por favor, atentem para o e-mail de vocês que vocês estarão recebendo nos próximos dias. Marina, fala lá, por favor. Oi, pessoal, bom dia. Então, como o Will falou, né, a gente recebeu vários pedidos para quem pudesse, para que a gente desse uma segunda tentativa de recuperação das presenças, porque para conseguir a certificação ao final do curso, tem que ter no mínimo 70% de presença, então tem que ter participado de 7 encontros. E aí, considerando, né, que a gente disponibiliza a gravação, que vocês podem assistir, que vocês estão engajados, mas a gente sabe que a vida do gestor ela é muito corrida, às vezes tem outras reuniões acontecendo que não conseguem viabilizar essa participação síncrona. Então, a gente fez essa discussão aqui interna e optou por abrir uma possibilidade de recuperação das presenças. Não é uma recuperação de atividade avaliativa, porque o curso ele não tem não preconiza essa atividade avaliativa, né? A gente tem foco muito na participação de vocês nos encontros síncronos, nas leituras, e aí os módulos que a gente tem atividade pré-encontro e pós-encontro, mas não são de avaliação. E aí, para fazer, então, essa recuperação das faltas, a gente abriu dentro do EPIM uma possibilidade. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, e aí vocês podem ver como é que vai funcionar no Moodle para essa atividade. Vocês estão vendo minha tela? Sim, aham. Tá. Então, aqui a gente tem o EPIM, e aí tem todos os módulos, como vocês já conhecem. E aí, lá no final, a gente vai ter um módulo específico de recuperação de presenças.
E aí aqui a gente vai ter uma atividade para cada módulo. Não é preciso fazer cada uma dessas atividades. A gente vai notificar vocês por e-mail. Então, por exemplo, o Emerson, né, que está aqui com a gente sempre. Eu não sei se o Emerson precisa recuperar alguma falta, porque ele está sempre nas aulas. Mas, por exemplo, ele perdeu ali o módulo 3, o 6 e o 7, porque ele estava em outras atividades. Ele vai aqui e ele vai receber um e-mail dizendo: Ah, Emerson, você não esteve não temos registro da sua presença no módulo 3, 6 e 7. Aí ele vai entrar aqui no módulo 3 e a pergunta do módulo 3 é: frente a um cenário de não alcance da meta da mortalidade infantil, aí a gente faz um contextualização do cenário do município, que outras informações provenientes de sistemas de informação podem subsidiar o planejamento para melhorar a mortalidade infantil, para reduzir a mortalidade infantil. Aí aqui eu vou adicionar, vai estar o meu está em inglês, mas o de vocês vai estar em português. Vocês escrevem então um textinho breve, relatando então quais as situações que vocês fariam, né, para melhorar o planejamento, e enviam essa atividade e vai valer como presença então para o módulo 3. Alguém tem alguma dúvida? A gente depois no e-mail vai estar mais descrito direitinho onde vocês acessam, e aí vocês também podem nos retornar por esse e-mail se tiver alguma dúvida. Mas se vocês já quiserem levantar a mão, perguntar agora, é só realmente para recuperar a falta de quem não esteve, tá? Quem tá com as faltas, com as atividades em dia, não precisa fazer. Se quiser, pode, obviamente, mas não é obrigatório para certificação. Não? Tá, vou deixar o Will seguir então. Isso, pessoal. E se alguém tiver alguma questão de dúvida que surgir no momento, entre em contato com nós. Vocês têm o e-mail aqui da atenção primária, tá? Então entre em contato também pelo Moodle ali, para a gente poder auxiliar vocês. Mas a gente vai deixar bem instruído, bem especificado nos e-mails encaminhados para vocês, para não deixar tão dificultado com essa questão, tá? Sobre a questão da lista de presentes que eu vi que vocês já colocaram no chat, a gente não foi disponibilizada ainda. Então, calmem, que daqui a pouco mais, lá pela metade da apresentação da Pri, eu coloco para vocês aí no chat. Então, dá uma segurada que não temos lista de presença ainda, tá? Fiquem tranquilos quanto a isto. Tá? Então, calma lá. Eu vou puxar de novo a apresentação aqui, para te dar continuidade nessa parte e começar a falar um pouco dos sistemas, então, para passar para a Pri. Então, olha só, gente. Então, só deixar bem claro, então, são esses informes, o material já está disponível para vocês também lá no AVA, tá? No Moodle, para vocês acessarem também nessa parte. Então, só lembrando novamente, nós vamos trabalhar com sistemas hoje, tá? A gente vai dar uma reforçada e uma compilada sobre os contextos dos sistemas que a gente tem disponível no sistema de saúde, tá? Para nós aí, para ajudar vocês nessas questões, então, relacionadas com a gestão e com a assistência. Lembrando também que dia 17 de dezembro, a gente vai estar fazendo o encerramento, né? Então, que é o fechamento desse curso. Então, por favor, também já deixem agendado aí para vocês, para a participação desse último encontro, para a gente fazer esse fechamento aí de todas as atividades que vocês realizaram durante todo o ano em si, tá? Então, assim, antes também de passar para a Pri, só lembrando lá, novamente, então, quando a gente fez no módulo 9, nas atividades do pós-encontro, a gente deixou uma atividade, então, disparadora de sinalização que falava sobre essa questão de como é que o município, cada um de vocês como gestores, está organizando, então, para efetivar as boas práticas induzidas no financiamento federal. E aí foi feito um compilado aí das respostas de vocês, que a gente trouxe alguns pontos, então, que é aquela questão do monitoramento e gestão das informações, né? Então, é importante essas questões de ter relatórios para fazer esse acompanhamento ali, como é que está o contexto de atendimento no contexto geral do município. Vocês colocaram a questão da organização das equipes e reuniões periódicas, né? Então, quanto é importante ter um planejamento de como é que vai ser essas reuniões, esse acompanhamento das equipes, tá? Ter reuniões regulares com as equipes, tá? Para poder se planejar, poder organizar, para aperfeiçoar essa questão da assistência. Então, sempre é importante que haja essas questões das reuniões, que seja um espaço seguro, né? Um horário garantido para poder fazer essas reuniões de acompanhamento, porque isso vai refletir automaticamente na assistência, né? Em si. A questão da qualificação e educação permanente dos seus profissionais, então, mantendo sempre essas questões de estarem qualificados, sendo atualizados com esse processo. A questão do fortalecimento da assistência busca ativa, né? Então, essa questão de poder fazer VDs, ir atrás disso, fazer busca ativa dos pacientes que estão, então, que não retornaram para consultas ou que estão com questões que deviam ter feito acompanhamento. E aí tem uma questão muito importante do técnico de agente comunitário de saúde, desculpa, o TACS ou ACS, então, que ajuda a questão da equipe a fazer essa busca e fazer esse acompanhamento no território, né?
a questão da implantação e aperfeiçoamento dos sistemas, então, ter sistemas sempre atualizados, saber mexer com o sistema, organizar o sistema nessa parte, que é o nosso foco hoje, da aula de hoje, trabalhar, né? E a gente sabe que, às vezes, quando a gente faz alguns equívocos com o sistema, repercutem automaticamente também depois na questão do financiamento. Tem outro ponto que vocês trouxeram, que é a valorização do papel do agente comunitário de saúde ou do TACS, né? Então, saber valorizar esse profissional, ele literalmente é uma base lá da atenção primária, porque ele conhece o território, ele ajuda os demais profissionais, então, não menosprezar ou mesmo, mas saber valorizar que ele é um agente, um profissional que está dentro da equipe, ele faz toda uma ação e a importância dele, o quão grande é para fazer essa movimentação da assistência no território, na comunidade. Vocês também trouxeram a questão de reorganização do processo de trabalho, o quão é importante ter POPs e protocolos nesses locais de assistência, né, na questão do atendimento, porque isso vai fazer com que haja uma qualificação, que haja um segmento adequado e que vai fazer o processo correto e não haja esses equívocos durante a assistência dos profissionais. E, por fim, a integração intersetorial, né, que é quão importante unir outros setores para ajudar a repercutir nessa questão da assistência desse usuário, para ajudar com que haja resolutividade das demandas e solicitações desses usuários nessa parte em si. E por fim, a gente trabalhou com esse módulo 10 agora, que seria o pré-encontro nosso, né? E a gente colocou para vocês aí a pergunta disparadora, trazendo então quando os sistemas de informação que estão disponíveis para vocês na APS, né? Como é que o ESUS, o CISAB, os CIAPs estão envolvidos no cotidiano de trabalho de vocês nessa parte, né? E como é que a gestão municipal e as equipes da APS, né, têm utilizado esses dados gerados por outros sistemas para subsidiar as ações de saúde dos municípios de vocês. E aí apareceu 5 grandes pontos para nós, né, nas respostas de vocês, que vem aí trabalhando aquela questão do papel dos sistemas no cotidiano das equipes, né? Então, o quanto esses sistemas ajudam as equipes a ajudar a fazer as demandas prioritárias desse território, como é que eles vão planejar essas assistências, esse cuidado, o acompanhamento do território, né, da população e também a qualificação, então, né, desse processo. Então, o quanto o sistema ajuda as equipes e faz o diferencial durante a assistência. Vocês trouxeram também o uso dos dados para a gestão municipal, olhando como um ponto de gestores, né? O quanto utilizando os sistemas, conhecendo esse território, contribui para que vocês, como gestores, poderem planejar ações, monitorar as ações, fazer avaliações sobre o que está sendo realizado, né? Identificar as fragilidades desse território, fazer reuniões periódicas, então, para também olhar para essa questão de como é que está, quem está na ponta utilizando esses sistemas para poder auxiliar, fazer a qualificação do registro, é uma questão muito importante, e quanto mais qualificado for um registro, melhor vai repercutir não só na assistência, mas também para ajudar na questão da gestão, para ver todo esse processo de como está o território. A exportação, então, completa dos dados, que às vezes quando acaba sendo um probleminha nessa parte, né, que a gente acaba tendo, que é como é que vai passar de um sistema para o outro, e acaba tendo alguns equívocos e acaba tendo alguns problemas. Então, também olhar para essa questão, compreender como é que procede essa parte. E também a gente entende também que existe, como vocês trouxeram, durante essa questão, então, da assistência, o déficit de profissionais que acaba tendo uma sobrecarga para esse processo de trabalho e também repercute, né, então, como é que vai ser essa assistência e na utilização desses sistemas por falta de profissionais. Vocês trouxeram também os impactos e benefícios, que vai falar essa questão da tomada de decisão, a continuidade do cuidado, o fortalecimento das práticas da assistência e da gestão, e apoiar nas ações de promoção, prevenção e vigilância em saúde no território, com esse contexto. A gente tem as funções específicas para cada sistema, que a gente vai estar trabalhando um pouco hoje, que vai estar relacionado a essa questão do ESUS, da APS, o CISAB, os CIAPs, né? E por fim, vocês deixaram alguns desafios que apresentam nessa questão, né, na falha da exportação de dados, que a gente tem um sistema próprio, e a gente vai ter esses sistemas, então, do ESUS, que acaba tendo alguns conflitos aí na exportação e acaba tendo um problema com os dados. Nós temos a dificuldade das equipes em analisar dados também, então as equipes têm dificuldade em interpretar esses dados, compreender o seu território através desses dados que estão nos sistemas, né? E também a qualificação dos registros, enquanto os registros acabam sendo tão pobres em conteúdo, que não ajudam também para fazer essa questão de compreender o território e ajudar a alimentar esses sistemas necessários. Então, como vocês viram, a gente tem os sistemas, eles nos contribuem para várias formas diferenciadas, eles têm uns benefícios muito importantes para nós, e o quão importante gestores e profissionais compreendem os sistemas, saber utilizar esses sistemas de forma correta, porque isso vai repercutir na assistência e na qualidade, não só para o do profissional, mas também para o território no contexto geral. Então, quanto é importante ter esse domínio, esse conhecimento em si, certo? E aí, então, a gente agora passa, então, para a gente falar um pouco sobre sistemas. Eu vou passar para a colega Priscila, que ela vai dar andamento nesse início, então, dos sistemas que a gente tem disponível em si. Pri, por favor, fica contigo. Obrigada, Will. Muito bom dia, então. Então, para a gente começar, né, a trabalhar esse tema, a gente vai só revisar aqui um pouquinho o que são, afinal, os sistemas de informação em saúde, né? Então, os sistemas de informação em saúde, eles vão ser ferramentas que vão coletar os dados produzidos, né, lá nos serviços de saúde, pelos profissionais, né, todos os atendimentos, todas as atividades que as equipes fazem,
vão, né, processar esses dados e vão transformar eles em informações, então que vão ser utilizadas pela gestão, né, para apoiar tomadas de decisões no nosso município, para também, né, qualificar o nosso cuidado em saúde. Né? Então, é muito importante a gente ter acesso a esses sistemas de informação e saber utilizá-los, então, no nosso planejamento do dia a dia. Pode passar. Vocês vão ver que no dia a dia dos profissionais da PS, da gestão também, existe uma série de sistemas de informação, né? Vários. Aqui eu coloquei só alguns e tem muito mais, né, que a gente vai trabalhando ao longo dos dias, né, do nosso processo de trabalho. Mas hoje, então, a gente vai trabalhar especificamente alguns. Pode passar, que são os que a gente mais utiliza ali na PS. Então, né, a gente tem lá nas nossas unidades de saúde, os profissionais atendendo, registrando seus atendimentos, suas atividades, né, no seu prontuário eletrônico. Pode passar? Pode ir clicando, tá, Will? Então, eles vão enviar essas informações para um computador específico, né, no nosso município em geral, né, essa configuração. Então, os municípios estão lá trabalhando, enviam essas produções do seu prontuário eletrônico para um computador central do município, né, que vai ser o servidor, e lá vai ter o nosso primeiro sistema de informação, que é o ESUS. Né? Então, ele pode, né, se o município já usa o PEC, ele já vai estar desde ali da parte que ele está registrando, como depois também ali na parte de enviar as informações. Então, mesmo que o município ele use um sistema próprio, ele vai ter que utilizar o PEC também, né? Porque ele precisa do PEC para poder enviar, então, essas informações para o Ministério da Saúde via ali o centralizador nacional, perdão. Além disso, também o município ele precisa mandar informações para um outro sistema de informação, que é o CENES. E a gente vai entender o porquê depois é tão importante essas informações estarem conversando, estarem corretas, né? Então, a gente vai enviar para o CENES algumas informações, né, que é dos cadastros dos nossos estabelecimentos, dos nossos profissionais, e vamos enviar também para o centralizador nacional toda a nossa produção. Essa produção, então, lá, depois que passa para o centralizador nacional, ela vai ser encaminhada para o CIAPES e para o CISAB, e nesse processo, então, essas informações vão sendo validadas, né? Por isso que muitas vezes a gente vê uma divergência de informação do que a gente produziu lá e do que efetivamente, né, foi aparecer nos sistemas de informação. Falando então um pouquinho desse primeiro sistema, né, que é o ESUS-APS. Então, o ESUS-APS ele é formado por diversos sistemas, sendo o principal, que é o que a gente vai enxergar um pouquinho, o PEC, né, o Prontuário Eletrônico ESUS-APS, e mais vários outros aplicativos. Então, a gente tem o ESUS Território, né, utilizado pelos agentes de saúde. A gente tem também outros aplicativos que são menos utilizados, mas que são bem interessantes, que é o ESUS Vacinação. Quando eu vou fazer, né, uma vacinação fora da unidade, eu posso já ter o aplicativo e fazer o registro ali na hora. Também temos o ESUS Atividade Coletiva. Então, né, se eu estou fazendo uma atividade do PSE na escola, se eu tenho, né, o tablet também com esse aplicativo instalado, eu posso, né, já fazer o registro ali na hora também, né? Então, todos esses conjuntos, né, de programas formam, então, o sistema ESUS-APS. Pode passar. Então, falando um pouquinho mais sobre o PEC, então, o PEC ele é o Prontuário Eletrônico do Cidadão, né? É o sistema, então, gratuito do Ministério da Saúde para o registro das informações na atenção primária, né? Então, é por ele que a gente vai registrar os nossos atendimentos, procedimentos realizados, visitas domiciliares, atividades coletivas. Então, para esse apoio, né, de como utilizar o PEC, existem várias ofertas. Nós, como secretaria, aqui como divisão da atenção primária, a gente costuma elaborar vários materiais orientadores de registro, então tá o link ali, né, para consultar. Então, eu tenho dúvida como faz o registro de pré-natal, como faz o registro de vacina, de reunião de equipe, de atividade coletiva. Então, sempre que tem atualizações, né, no PEC, a gente procura, então, fazer materiais que auxiliem os municípios, os profissionais, a fazerem, né, o correto uso do PEC. Também tem o canal de suporte do ESUS, que eu recomendo fortemente que sempre que vocês tenham dúvidas de utilização, seja de instalação, de algum problema que vocês identifiquem, façam um registro no canal de suporte, porque esse é o principal canal de comunicação do desenvolvedor do PEC com os profissionais, com os municípios. Então, por lá a gente consegue ter esse suporte, né? Eu mesmo utilizo bastante, sempre que vem dúvidas de município, ou dúvidas mesmo, né, utilizando o prontuário, né, de forma de treinamento, eu recorro ao canal de suporte. Então,
sempre, não fiquem com receio de utilizar, utilizem bastante, coloquem ali bem detalhadas as dúvidas que vocês têm, prints de tela, para poderem ter esse apoio. Então, esse é o canal referência, então, de suporte, né? Antigamente, a gente tinha um 36, ainda, de vez em quando a gente vê essa dúvida, ainda tem esse recurso? Não, o canal realmente de suporte do ESUS é esse do link, então, para a gente acessar. Também para a gente se capacitar, tem o curso Educa ESUS APS, também promovido, né, pelo Ministério da Saúde, então é bem importante as equipes, né, realizarem. Ele tem módulo para os profissionais de saúde, para os TIs também, né, então é bem importante os municípios, os profissionais terem acesso a esse curso e realizá-lo. Além disso, o Ministério da Saúde também promove, uma vez por mês, webinários, então, de atualização do ESUS. Principalmente quando saem ferramentas novas, o Ministério já coloca ali naquele mês, né, uma referência nesse webinar, então, para mostrar essa nova ferramenta, né, como utilizar, passa experiências de municípios também. Então, é bem interessante fazer esse acesso aos webinários do Ministério da Saúde. Aqui também deixei registrado, então, né, como é que está o status no Rio Grande do Sul de utilização do PEC. Então, quase 70% dos nossos municípios atualmente estão utilizando, então, o PEC ESUS APS. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês a tela um pouquinho para mostrar como é o PEC. Né, para quem não conhece, para quem utiliza o sistema próprio, e também para a gente identificar alguns pontos assim bem importantes quando a gente faz o registro, né, do que a gente deve se atentar quando vai estar fazendo o registro. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, aqui a gente está na tela do PEC. Conseguem ver? Então, aqui essa é uma tela já simulando, né, uma lista de atendimentos aqui do PEC ESUS APS. Uma dica já, uma informação, na verdade, uma recomendação bem importante é quando a gente vai cadastrar, né, as pessoas a serem atendidas na lista de atendimentos, preferencialmente é sempre buscar pelo CPF, né? Porque o CPF é um número registro único, né? É um para cada pessoa, é mais difícil de ter problemas de ter depois cadastros duplicados, né? Então a gente sempre busca, tenta buscar pelo CPF, né? Porque às vezes tem nomes parecidos, para não correr o risco de fazer o registro, né, de uma outra pessoa no lugar. Então, de preferência, sempre que fazer, né, a busca já para cadastrar a pessoa para atendimento pelo CPF. Aqui eu deixei aqui simulando, né, um atendimento de uma criança. Então, a gente entra aqui no atender, né? Pensando aqui num profissional de nível superior, aqui no exemplo eu estou com um cadastro de enfermeiro. Então, aqui a gente tem várias abas, né, dentro do PEC. Então, tem uma folha de rosto que vai dar todas as informações, né, de últimos atendimentos, as últimas vacinas se tem registro. Aqui no meu tá tudo em branco, porque é um exemplo de teste, então ele ainda não teve nenhum atendimento registrado. Mas já é uma folha de rosto que permite já ter acesso a várias informações daquela pessoa atendida, né? Se ela tem aqui alguma condição ativa, né? Por exemplo, paciente hipertenso diabético, se ele está com essa condição ativa, já vai aparecer aqui na minha folha de rosto, né? Aqui a gente tem o histórico também, né? Porque aí quando tem os atendimentos a gente consegue identificar, a gente já consegue ver aqui também, né, todas as vacinas realizadas daquela pessoa. A gente consegue aqui no cadastro do cidadão depois atualizar o cadastro. E a principal aqui é para fazer o atendimento, que é o chamado SOAP. Então, por aqui que a gente registra o atendimento. Então, ele é dividido em várias partes e é importante a gente utilizar os campos corretos, né, para esse registro. Então, aqui no subjetivo, ó, ele já está até dando a informação do que eu devo colocar nesse campo, né? Então, são as impressões subjetivas do profissional e as expressadas pelo cidadão. Então, né, colocar ali qual, né, se a pessoa está vindo, qual a queixa dela, o que ela vem relatando. Então, tudo isso a gente vai desenvolver aqui nessa parte do subjetivo. A gente pode também já colocar um CIAP, né, aqui da consulta, então daqui a pouco a pessoa vem, vim com uma dor, então a gente já pode buscar ali, né, por dor, para já, né, já ter esses, né, já ser identificado ali qual foi aquele motivo da consulta. No objetivo, então, a gente vai colocar aqui, né, as informações que a gente fez fazendo o exame clínico daquela pessoa atendida, né, outros
outros dados identificados ali no momento da consulta, a gente descreve aqui. Muito importante, por exemplo, muitas vezes o profissional coloca aqui no objetivo resultados de exame. Então, a gente tem que pensar que aqui tudo tem um campo correto para registrar. Existe um campo específico para a gente registrar resultado de exames. Então, a gente não vai colocar aqui nesse campo objetivo, né? Aqui a gente vai colocar tudo que não tem outros campos para preencher, né? Então, por exemplo, aqui embaixo eu tenho dados de antropometria, então esses dados são dados objetivos, mas ele tem um campo específico, então a gente vai colocar aqui, né? Peso, altura, a pressão, se eu aferir a pressão, temperatura, né? Então, a gente já cadastra todos esses dados. Aqui nesse caso, como é uma criança, a gente vai ter campos específicos de puericultura. E aí, já dando um spoiler para o ano que vem, né, que a gente vai trabalhar na RBC, o eixo da puericultura, vai ser um campo muito importante dos profissionais estarem registrando, né, completo e de forma correta. Então, a gente aqui consegue colocar, né, os dados ali do pré-natal da criança, antropometria ao nascer, né, quando a gente vai fazer essa consulta da criança, questionar como é que está sendo feito o aleitamento, se a mãe está conseguindo fazer o aleitamento exclusivo ou não, né? Então, marcar aqui corretamente. Avaliar, então, o desenvolvimento da criança, né? Então, a gente consegue aqui marcar, né, algumas informações, se estão presentes ou ausentes. Né, fatores de risco também, né? Se o pré-natal foi incompleto, se teve problemas na gestação, se foi uma criança de baixo peso ao nascer. Então, são informações bem importantes da gente preencher. Assim como os marcos de desenvolvimento também, né? Então, aqui já vem tudo marcadinho, né? Conforme o período que a criança, por exemplo, nesse caso, né, vai sendo atendida, a gente então vai marcando aqui, né? Todos os itens dos marcos de desenvolvimento, que é o que também está presente lá na caderneta da criança. A gente consegue assinalar aqui também se a vacinação está em dia ou não, né? Então, é importante, né, olhar ali a abinha da vacinação, ver se está tudo registrado certinho. Marcar, então, aqui, né, os campos, né? Mais alguma avaliação que a gente queira registrar aqui também adicional, né, de problemas identificados. Outra questão importante que a gente precisa colocar sempre é o CIAP relacionado, ou o CID, né, no caso do médico, relacionado àquela consulta. A gente pode cadastrar até mais de um item, né? Aqui, por exemplo, como eu habilitei ali a puericultura, ele automaticamente já me deu aqui um CIAP básico do atendimento de puericultura. Mas daqui a pouco, nessa consulta de puericultura, eu identifiquei alguma outra questão. Eu posso, então, cadastrar aqui mais um outro CID-CIAP, né, relacionado àquela condição que eu identifiquei na consulta. Então, né, se eu for fazer um planejamento, né, um plano de cuidado para essa pessoa, também tenho esse campo específico aqui, né, para registrar. Então, né, se daqui a pouco eu vou elaborei também um PTS, é um campo que a gente pode utilizar para registrar também. Se durante essa consulta eu fiz algum procedimento, né, um curativo, ou no caso, por exemplo, atendimento, né, de uma mulher, fiz uma coleta de CP, vou registrar então nesse outro campo aqui, que é o intervenções e procedimentos. E nós temos aqui mais várias outras abas, ó, que mostram os locais corretos da gente fazer os registros, né? Então, se eu vou prescrever um medicamento, né, eu consigo já aqui adicionar uma prescrição. Se eu vou solicitar exames, eu já consigo, né, ter essa aba e selecionar os exames, ó. Inclusive, aqui tem alguns grupos de exames já específicos, né, que a gente já facilita também para já elencar ali, a gente direcionar, né, os exames que a gente quer fazer. Se eu precisar fornecer um atestado, eu já tenho aqui também, né, a aba específica. Se eu precisar fornecer também orientações para essa pessoa, não quero escrever à mão, né, tenho impressora ali na minha unidade, posso já digitar aqui orientações também para ela e imprimir, né, para a pessoa levar para casa. Se eu for fazer algum encaminhamento, então também, né, posso registrar aqui esses encaminhamentos. É importante, por mais que os sistemas ainda eles não estejam interligados, né, com os sistemas para os outros que vão ser encaminhados, é importante a gente também fazer esse registro para onde a gente caminhou, porque isso fica registrado no prontuário, para depois também saber se essa pessoa teve essa continuidade de cuidado, né, nesses outros níveis de atenção. Então, aqui a gente pode, né, fazer esse registro de serviços, né, de serviços especializados também, a gente pode cadastrar aqui na aba de encaminhamentos.
Também temos o cuidado compartilhado, então daqui a pouco eu tenho uma ferramenta nova, né, aqui do PEC, então eu quero compartilhar alguma discussão de caso clínico com outro profissional, então eu posso cadastrar aqui, né, selecionar aqui um outro colega, né, da Mãe Multi, por exemplo, para discutir um caso, né, coloco aqui essa discussão do caso, olha, estou com dúvida nessa questão, se seria o correto utilizar essa medicação, enfim, coloco essa dúvida. E aí, marcando aqui, o outro profissional vai aparecer para ele lá identificado, né, que tem uma solicitação de discussão de caso para ele, né, identificar e conversar com o colega. Vou mostrar aqui também rapidamente um outro módulo atualizado, né? Então, antes a gente sempre tinha aqui as fichas de CDS, né? Atendimento individual, atividade coletiva, enfim, de cadastros, e aos poucos o Ministério está atualizando, tirando as informações daqui do CDS e qualificando, né, outras formas de registrar. Então, aqui o atividade coletiva, ele já tem agora, apesar de ainda estar aqui no CDS, ele ainda tem um módulo aqui, ele tem um módulo novo, né, de atividade coletiva. Então, aqui agora a gente tem reuniões e atividades em saúde. Facilita, porque agora, nesse novo módulo, a gente consegue descrever mais. Então, por exemplo, eu quero colocar ali no meu registro de reunião de equipe o que eu discuti nessa reunião. Então, agora que eu consigo, né, fazer essas anotações da atividade. Então, ele propicia ter mais elementos, né, para a gente fazer o registro. Nessa reunião de equipe, a gente fez a discussão de um caso, de uma pessoa, de uma família. Eu posso inserir também essas informações aqui e depois ficar disponível, né, para os outros colegas da equipe verem também, né, o que foi discutido. Eu não pude estar na reunião, posso acessar lá o registro da reunião e ver o que foi discutido, né, na reunião. Então, para quem já utiliza o PEC, já está, né, com as versões atualizadas, recomendo fortemente que passem a utilizar mais o módulo de atividade coletiva. A gente tem recebido essa dúvida, ainda posso usar o CDS? Ainda está aqui, pode, né? Porque a gente está no momento de transição, mas já aproveitem a ferramenta nova e utilizem, então, o módulo de atividade coletiva. Então, aqui era mais para a gente ter mais ou menos uma ideia, né, de como funciona esse sistema e como é importante a gente preencher todos os campos, né, de forma correta, né, os campos obrigatórios, para que as informações depois migrem corretamente, né. Então, esse é o primeiro passo, fazer o registro correto. Pode compartilhar de novo, Will, por favor. Eu já vi ali no chat, a gente pode conversar depois no final sobre o cadastro das equipes e profissionais, mas a gente teve um módulo em julho, se eu não me engano, que a gente trabalhou bastante essa parte de cadastros das equipes e profissionais, assim, né? De qual era a composição da equipe, do que era importante estar cadastrado. Então, é bom também acessar aquele material lá. Mas no final, como a gente também vai falar um pouquinho, brevemente, de CNES, a gente retoma também essa parte, tá bom? Então, quais seriam as boas práticas da gestão relacionadas ao PEC, né? Então, orientar as equipes sobre a padronização de registros, né? Então, ter um preenchimento correto de dados de CPF, de CNS, né? Então, às vezes a gente vai cadastrar lá um CPF, coloca o CNS incorreto depois para corrigir. Não é muito simples, então cuidar bem na hora de fazer esses registros, de preferência já padronizar de ter sempre o CPF, né, quando a pessoa tem essa informação, né, porque a gente sabe que não ter o CPF não é impeditivo de realizar o atendimento. Na hora de evoluir também, evitar a utilização de siglas, né, porque a gente sabe que principalmente os médicos gostam muito de escrever em siglas e às vezes um outro colega vai querer acessar o histórico ali, não vai entender muito o que foi discutido, o que foi, né, identificado naquela consulta. A utilização, então, dos campos adequados para o registro, né? Então, evitar colocar ali na parte do objetivo informações que têm campos específicos, né? Como resultado de exames, sinais vitais, enfim, né? Registrar no campo adequado. Manter o sistema sempre atualizado, então, né? Então, o Ministério está sempre com versões, né? Lançando versões atualizadas, com correção de bugs. Então, é importante estar atento para as novas versões. A gente tem encaminhado, sempre que sai uma nova versão, a gente envia e-mail para as referências, né, das regionais da PS, para que elas encaminhem para os municípios também, para saber, olha, tá, já saiu uma nova versão e a gente coloca ali tudo, né, replica o que o Ministério põe na página do SUS, né, tudo que tem de correção, de atualização,
né? Principalmente, por exemplo, das vacinas, que está sempre atualizando, né, algum esquema vacinal, então é bem importante estar com o sistema atualizado. Realizar, então, capacitações periódicas com os profissionais sobre os registros, né, indicadores. Então, sempre que tem, principalmente quando tem uma ferramenta nova, né, no prontuário, é importante orientar os profissionais que têm essa ferramenta nova e como utilizá-la, né? Garantir, então, o envio mensal CISAB dentro do prazo estabelecido, né? Isso é bem importante, não só para o PEC ainda é um pouco mais tranquilo, porque ele já é configurado para enviar diariamente, mas para quem utiliza sistema próprio, que precisa fazer esse envio, então, ou já organizar para que ele fique, né, com um envio automático diário, que já tem como fazer isso, ou então né, cuidar as datas, evitar juntar tudo para mandar lá no finalzinho do prazo, né? Porque se dá um problema justamente naquele dia para enviar, acaba que a produção fica atrasada e dependendo do indicador ou da produção que vai ser avaliada, precisa ser enviado no prazo, né? Então a gente tem que cuidar bem com esse prazo de envio. Acompanhar também os relatórios de inconsistência, né, para corrigir dados antes dos envios, também principalmente para os sistemas próprios, né, porque quando eles cadastram ali as informações para o PEC, né, tem como emitir relatórios de inconsistências e ver o que está faltando para corrigir antes de enviar para o Ministério. Então, já evita, né, problemas depois de fichas reprovadas, que a gente vai falar depois também, né, no relatório do CISAB, que é o próximo passo que está relacionado, então, com essa parte. Pode passar. Então, já aqui para a gente ir levantando dúvidas e questionamentos, né, a gente trouxe algumas perguntas, então, relacionadas a essa primeira parte, né? Então, para vocês, se quiserem já ir colocando no chat, para a gente discutir um pouquinho, quais são os principais desafios enfrentados pelas equipes, né, na utilização do SUS-APS no dia a dia, ou dos sistemas próprios também, né? Como está a integração do SUS-APS com outros sistemas utilizados pelo município? O sistema para quem utiliza sistema próprio, né? O sistema próprio do município complementa ou substitui as funcionalidades do SUS? Em que aspectos, né? Então, como é que vocês enxergam, né, o sistema que vocês utilizam em relação ao SUS? A capacitação contínua para os profissionais sobre o SUS ou sistema próprio, como ela é realizada? Então, queria que vocês colocassem aqui um pouquinho no chat para a gente saber como é que está, assim, essa relação de vocês, né, com os profissionais na utilização dos prontuários aí nos municípios, tanto o PEC quanto o SUS. Tá tranquilo para as equipes, elas não têm dificuldades, pelo que eu vi ali, né, que o Will apresentou ali na nossa atividade pré-encontro e até relacionado também à aula anterior, né, a gente vê que eles têm certa dificuldade, né, dos municípios, das equipes, enfim, de fazerem esses registros. Ó, o Emerson colocou aqui, né, que lá para eles, né, a via de regra está excelente, salvo algum outro profissional que ainda é resistente ao preenchimento completo. Isso é algo também que a gente tem que pensar nessa evolução da informática, né? Então, conforme as gerações, ou até não necessariamente, tem essa resistência do uso da tecnologia. E a gente sabe que cada vez mais a gente não tem como fugir disso, né? Eu falo por experiência própria que passei por essa transição do prontuário de papel para os sistemas, e apesar de hoje em dia falar muito de sistema de informação, eu fui uma pessoa muito resistente a abrir mão do prontuário de papel para usar o sistema. Então a gente às vezes identifica isso, né? Os profissionais que passaram a vida registrando no papel terem que passar pelos sistemas, né? E aí ter essa dificuldade de tem que cadastrar, é chato, tem campos específicos, né? Eu sei que às vezes, né, o tempo de consulta dificulta um pouco esse registro, né? Então são desafios também, né? De como a gente utiliza esse tempo que a gente tem, que às vezes não é muito, né, para o atendimento, e faz o registro correto. Alguém levantou a mão, pode falar. É a Lilian.
Aqui em Barão do Triunfo a gente tem dificuldade com as consultas de especialidades, gineco, pediatra, é bem complicado. Assim, o médico da atenção da SF, ele registra bem, super tranquilo para registrar, a odonto também, mas onde pega a parte do que os especialistas atendem numa EAP é bem complicado mesmo. É um desafio mesmo, né, Lili? E agora a gente também está numa outra fase do PEC, né, que é também ampliar para esses outros serviços, né, que ainda está engatinhando, tem alguns nós, o sistema precisa evoluir um pouco mais, né, para qualificar esse atendimento das especializadas, mas é um super ganho poder também os serviços especializados registrar no PEC, porque a gente consegue daí enxergar todo aquele acompanhamento da pessoa ali nos diversos níveis, né, pensando que na maioria dos municípios tem alguns, né, profissionais de nível de nível médio, né, especializado, mais CAPS, por exemplo, algum pronto atendimento, e aí já ter todos eles ali se conversando e a gente enxergar é muito bom, né, para poder saber. Daqui a pouco você está atendendo e viu lá, nossa, a pessoa que final de semana estava lá no pronto atendimento, o que será que aconteceu? E ela não me disse, né? Então já ajuda a gente também a acompanhar melhor, né, o cuidado das pessoas atendidas. A gente pode também no final, depois, né, no fechamento, ir retomando essas questões. A gente vai trazer mais algumas ao longo da aula. Pode passar. Então, né, os profissionais fizeram seus registros lá no prontuário eletrônico, e aí essas informações, então, né, foram para o centralizador estadual, para o centralizador nacional, e foram, então, trabalhadas, processadas lá no CISAP. Didaticamente, aqui a gente ainda está dividindo o CISAB e CIAPs, a tendência é que depois a gente fique só com CIAPs, mas a gente está bem num processo agora de transição de um sistema para o outro. Então, didaticamente, a gente dividiu ainda eles, né? A gente está falando do CISAB e do CIAPs, mas né, a gente sabe que a tendência é que a gente depois fique só com o CIAPs e todas as informações do CISAB vão estar todas juntas. Então, o CISAB ele surgiu em 2013, né? Passando então a ser o principal sistema de informação da atenção primária. Ele substituiu então o CIAB, né? Então, para quem lembra lá da época que né, a gente tinha que preencher tudo, às vezes contar a produção em palitinhos para alguém da unidade registrar toda aquela produção. Então, o nosso atendimento era só números mesmo marcados, né? Então, eu, por exemplo, que ainda peguei essa fase, a gente tinha que fechar um turno para pegar toda a produção, marcar lá, compilar para entregar para a coordenadora da unidade, digitar então no CIAP, né? Então, era bem mais trabalhoso. A partir disso, então, a gente conseguiu ter muito mais acesso às informações, então, do que a gente está produzindo na PS. Pode passar. Um primeiro relatório aqui que a gente vai falar é o relatório de validação. Então, ele é justamente esse primeiro relatório que vai identificar o que da nossa produção foi validado ou não, né? Do que eu registrei lá no meu prontuário eletrônico que foi validado ou não. Então, ele tem o acesso público e o restrito, que é com senha. O com senha permite a gente identificar muito mais informações, então a gente consegue pesquisar pelo CNE, Zine, o CNS de quem registrou aquele atendimento, a data que ele foi realizado, né, o tipo de prontuário que foi utilizado, entre outros. Né, a gente tem aqui também um material orientador, né, sobre esse relatório de validação, e eu vou mostrar agora um pouco sobre ele, depois a gente vai mostrar outros relatórios do CISAB também. Deixa eu compartilhar agora aqui de novo. Bom, então, aqui eu já estou no meu acesso com senha. No caso aqui, né, eu vou ter um painel de gestor estadual, então eu consigo ver os dados de todos os municípios, vocês vão conseguir ver o município de vocês pelo acesso municipal. Bem importante, como é que eu faço para ter esse acesso com senha, né? Para eu ter esses dados mais detalhados. Então, para eu conseguir acessar o CISAB com senha, eu preciso, então, ter o cadastro do perfil CISAB no e-gestor. Então, eu preciso ver quem no meu município tem o perfil de gestor da B, né, no e-gestor, e aí essa pessoa consegue cadastrar quem ela quiser dentro do município para ter acesso a esse perfil CISAB. E aí, essa pessoa com perfil CISAB consegue, então, ter dados mais detalhados, né, desses relatórios. Então, aqui no de validação, a gente consegue, como eu falei, colocar vários itens, né? O município, qual a unidade,
o INE daquela equipe, o CNS, o CBO, né? A aplicação utilizada, quando foi enviado, quando foi atendido, porque a data de envio também é importante, né? Às vezes assim, minha produção não apareceu. Aí a gente entra aqui no relatório de validação e vê que a data de envio foi posterior ao prazo do CISAB. Então, por isso que ela não apareceu lá no relatório depois de produção, porque ela não foi enviada depois, né? Então, aqui a gente consegue ter todo um detalhamento. A gente consegue, por exemplo, ver só sobre um tipo de atividade, né? Se eu quero só ver aqui dentro das atividades coletivas o que eu tive de produção aprovada ou reprovada, ele vai identificar aqui. Eu só não vou colocar aqui para não expor nenhum município, tá, gente? Mas, então, aqui a gente consegue ver todo esse detalhamento. Também a gente faz um relatório todo mês do compilado. Aqui, no envio, a gente vai ter, por exemplo, hoje, vocês podem ver que a gente já tem a produção de novembro, ó. Ou melhor, aqui na produção. Na produção que eu já fiz de novembro, ele já vai me trazer algumas informações. Então, se eu faço um envio automático, né, para o centralizador nacional, em torno aí de umas 48 horas, essas informações já vão estar lá no CISAB. E aí, logo em seguida, elas já aparecem nesse de validação. Então, já é uma maneira de ver se a produção está entrando e se ela está entrando corretamente. Então, é interessante a gente olhar o de validação dentro do mês também, né? Ele ainda vai ter uma informação preliminar. Quando a gente faz o relatório, vocês vão ver que ele fica ali preliminar do lado. Por quê? Porque o CNES ainda não vai estar com essa informação de novembro, né? Porque a gente tem até início de dezembro para mandar o CNES de novembro. Então, ele vai estar utilizando o quê? O CNES de outubro ainda. Então, ele vai estar preliminar, porque daqui a pouco entrou um profissional em novembro que não estava em outubro e está aparecendo ali reprovado, porque ela ainda não está aparecendo naquela base ali do CNES, né? Então, aqui já é um ponto importante que casa ali os sistemas, né? O CNES vai ser bem importante nessa questão, então, aqui do relatório de validação. Então, aqui a gente já consegue ver. Depois, quando essa produção já está consolidada, que já não está mais escrito preliminar do lado, aí é porque ele já está utilizando a competência correta do CNES equivalente. E aí, quando fecha, a gente sempre encaminha também para as referências, né, das regionais, um relatório, né, com o total de fichas aprovadas e reprovadas de cada município. A gente destaca ali quem está com envio muito baixinho, para ver se não teve problema de envio. A gente também deixa uma aba só com as fichas reprovadas, para os municípios darem uma analisada e ver o que é possível corrigir. Nem sempre a gente vai corrigir, na verdade, na maioria das vezes a gente não vai conseguir corrigir o que já passou de ficha reprovada, mas pelo menos a gente consegue estancar e corrigir para que, né, o restante, né, dos próximos meses não fique também com um problema, né, de reprovação. Porque aí tudo que é reprovado não vai aparecer lá no relatório de produção do CISAB, não vai aparecer lá na produção, né, nos indicadores do CIAPES. Então, por isso que é bem importante a gente utilizar esse relatório aqui de validação. Pode compartilhar de novo. Viu? Tem uma pergunta, ó, porque às vezes sai o CNES de outros municípios como reprovados. A gente tem uma hipótese, tá? Não temos certeza, mas quando sai, normalmente é uma produção de cadastro individual. A gente acha que, como normalmente é quase sempre de sistemas próprios, é algum problema no sistema próprio de origem que dá alguma inversão no IBGE. Aí ele puxa o IBGE de um outro município e acaba entrando para aquele município, né, a informação ali reprovada. Então, para o município que está com essa informação reprovada, mas que é do CNES de um outro município, não tem problema, porque não vai impactar ali no seu município, né? A gente tenta sinalizar e daí o outro, né, para ele ver. Mas, em geral, é uma produção bem pequenininha, assim, é 1, 2 registros, e na maioria das vezes é de cadastro. Então, a gente imagina que seja alguma coisa que ele puxa em um IBGE errado, talvez algum município de residência que era da pessoa que está sendo cadastrada. Não sabemos exatamente, né? Mas temos essas hipóteses porque é bem específico mesmo. Na maioria das vezes é uma ficha de cadastro e são sistemas próprios utilizados. Aqui tem uma do CIAPES que a gente vai falar depois também e a gente pode ir tirando as dúvidas. Eu acho que o da Rafaela também, né? Parece fichas reprovadas com CNS de profissionais que não pertencem ao município. Aí tem que dar uma olhadinha se
se não é só o CNS, se o CNES e o INE também são de outro município, né? Se forem, é essa mesma questão que eu falei agora, que às vezes o IBGE, é o dado do IBGE que migra errado e aí joga a produção para outro município. Ou às vezes pode ser que o próprio município lá de origem tá, né, com algum cadastro bem errado de CNES, inclusive. Pode passar. Então, aqui são alguns. É bem importante a gente saber, né, o que são as siglas que aparecem quando vem as fichas reprovadas, né? Então, a do CNES é quando é um CNES que não existe na base de dados, ou ele não é um estabelecimento de APS. Então, por exemplo, eu registrei uma produção de APS num CNES da Secretaria Municipal de Saúde. Essa produção vai ser reprovada pelo CNES, porque não é um estabelecimento de APS. A informação, então, quando vem aprovada por INE, é quando esse INE não existe ou não está ativo na base do CNES. Então, daqui a pouco eu inativei aquele INE lá, aquela equipe, mas continuei registrando pelo INE daquela equipe. Aí vai ter essa reprovação pelo INE. O que mais aparece, então, é o PROF, né, do profissional. É quando o CNS ou o CBO do profissional informado não está cadastrado no CNES ou diverge, né, desses dados do CNES, ou não é vinculado ao tipo de unidade de APS. Então, daqui a pouco, um profissional que seria do nível especializado, está ali num estabelecimento de APS, né, algum CBO que não tem nada a ver com a APS, né, mas o principal é essa divergência. Então, é bem importante a gente conferir certinho, né, o que a gente cadastrou no CNES e o que está utilizando no prontuário. Então, né, se eu cadastrei lá fulaninho, enfermeiro de estratégia de saúde da família, no prontuário também tem que estar fulaninho, enfermeiro de estratégia de saúde da família. No CNES tal, no INE tal, no CNES tal, no INE tal. Então, como é que a gente faz para evitar essas divergências? Sempre que eu tiver atualização no CNES, né, fazer a exportação do XML, né, que é aquele arquivo que baixa todos os dados dos estabelecimentos profissionais e atualizar lá no meu sistema. Posso cadastrar a pessoa manualmente? Porque não, né, a pessoa que faz essa exportação não está, o profissional já quer começar a atender e ele não está cadastrado no SUS. Posso cadastrar manualmente, mas eu tenho que confirmar bem certinho que eu vou estar cadastrando de acordo com aquilo que foi cadastrado lá no CNES. Então, a pessoa do CNES, a pessoa que utiliza ali, né, que faz o cadastro dos prontuários, a manutenção do prontuário, enfim, se não for a mesma, ela tem que estar sempre se conversando para a gente não ter essa divergência. Agora que tem acontecido bastante, os agentes fizeram o curso técnico, trocaram o CBO, então, para técnico em saúde. Então, se eu troquei no CNES, eu tenho que trocar conjuntamente no prontuário, não esperar, não demorar muito para trocar lá no prontuário, porque toda essa produção está sendo perdida. A gente viu bastante reprovação de produção de agente de saúde, de agente comunitário de saúde, por causa do CBO da troca, né? Então, quando for trocar, já tentem combinar uma época, vira o mês, ou faz ali mais perto do final de semana, né? Para não ter esse problema de ficar um período ali ainda o profissional registrando com o CBO antigo, né? E ele já está no CNES com o novo. Então, já fazer essa pactuação, assim, essa organização. E quem já está com, né, fez o curso, agora eu posso cadastrar como técnico. São essas pessoas, tá? Então, eu já vou atualizar no CNES e, ao mesmo tempo, eu já vou atualizar também lá no meu prontuário para ficar tudo certinho, né? E a gente não perder essa produção. Ou às vezes também, né, o profissional ele está cadastrado no CNES, não está numa equipe, e aí lá no prontuário eu cadastrei ele dentro de uma equipe. Então também tem que cuidar bem essa lotação do profissional, né? Se ele está ou não dentro de alguma equipe de APS. O último motivo, então, é o CBO, e quando o CBO, apesar de que está CBO, né, não é o CBO do profissional ali, né? Então, aquele CBO está dentro daquele prof. Esse CBO é especificamente quando o CBO daquele profissional ele não é apto para algum tipo de ficha. Por exemplo, o agente de saúde ele não faz atendimento individual. Então, se aparecer lá algum registro de atendimento individual com o CBO de agente de saúde, essa ficha vai ser reprovada, porque ele não vai estar, né, nesse CBO válido. Como é que eu sei quais são os CBOs que podem ser utilizados para cada tipo de atendimento? Existe, né, uma lista que está lá naquele material ali do link passado, ali de validação, tem esse linkzinho, que é a integração. Aqui dentro desse material tem lá. Lá aparece, né, a página do Ministério, que tem toda essa integração de quais são os tipos de atendimentos, né, de fichas que eles chamam,
E quais são os CBOs? Então, quem pode fazer atendimento individual? Esse CBO. Quem pode registrar atividade coletiva? Esse CBO. Quem pode registrar visita domiciliar? Esse CBO. Então, é bem importante a gente também sempre olhar nessa listinha e ver se está relacionado. Porque às vezes a gente vai fazer um cadastro, mas aquele CBO, né, principalmente assim, profissões mais específicas, né, às vezes a gente tem esse problema. Massoterapeuta é um que é um nó também, porque ele é um profissional que ele é de nível médio, ele não tem um CBO ali específico nessas listas. E aí, às vezes, a pessoa tem esse profissional para fazer a Pix de massoterapia, e aí quer cadastrar ele como massoterapeuta, mas aí a produção acaba invalidada, porque ele não está ainda nesse rol de CBOs válidos, né? Então, a gente tem que se atentar a isso também. Pode passar. Os outros, então, relatórios que a gente tem ali, principais dentro do CISAB, então, são os de saúde, né? Tanto de saúde e produção, que vai ter ali os atendimentos, né, individuais, procedimentos, as visitas, e o de atividade coletiva, então, vão estar todos os registros de atividades coletivas, reuniões de equipe, enfim. Pode passar, deixa eu ver aqui qual é o próximo, senão eu já vou compartilhar, acho que lá. Tá, então primeiro nós vamos compartilhar aqui, depois a gente vai ali para as boas práticas, para mostrar um pouco esses outros relatórios. Então aqui a gente está no de validação, né? Então aqui, né, minhas fichas foram aprovadas, essas fichas aprovadas, elas vão aparecer, então, lá no meu relatório de produção de saúde. Então, a gente tem aqui o de... Só ver se ele não me demora hoje. Enquanto ele abre, eu vi que alguém levantou a mão, se quiser perguntar. É Lilian, né? Então, por enquanto, tá. Então, eu vou apresentando, depois a gente conversa. Então, aqui a gente consegue, né? Também vocês entrando com senha, vai ver aqui o município de vocês. Aqui a gente consegue, então, selecionar, ó, já até saiu a competência de outubro, né? Até ontem não tinha, então a gente já tem dados mais atualizados aqui no CISAB. Então, a gente consegue selecionar até 12 competências. Então, se eu quero ver a produção de um ano inteiro, né? Eu consigo ver. Eu consigo, então, fazer esse relatório, então, pelo total do município, por unidade de saúde, por INE. Então, daqui a pouco, assim, eu quero ver como é que tá os atendimentos em cada equipe minha, né, de saúde da família. Então, eu consigo botar aqui o filtro por INE para ver esses atendimentos, né? E depois configurar os outros filtros. Aqui também na coluna de relatório, né, a gente consegue colocar ali por competência, então ele vai fazer a produção, né, se eu colocar por competência, ele vai me dar a produção em todos os meses, então daqui a pouco, eu quero fazer um acompanhamento de quantos atendimentos individuais eu tive ao longo do ano, eu quero olhar separadinho, aí eu vou botar então o filtro por competência, que ele vai dar, né, as competências que eu selecionei e aquela produção. Eu quero ver por tipo de produção. Aí ele vai aparecer ali, né, quantos de atendimento individual, quantos de visita, né, separado. Por tipo de equipe, eu quero ver todos os tipos de equipe, eu quero ver quantas as minhas SFs fizeram, quantas as minhas EAPs fizeram, também consigo. Categoria profissional, eu quero ver quem, né, como é que está o volume de atendimento dos médicos e dos enfermeiros nas equipes. Então, eu posso selecionar ali, né, na categoria profissional aqui, enfermeiro, médico, e consigo ver, né, a proporção de atendimentos de enfermeiro e de médico. Vocês podem ver que é um mundo de informações que a gente consegue utilizar aqui no CISAB, né, de saúde, para a gente fazer essa análise de como é que está, né, os nossos atendimentos, enfim, o nosso trabalho, né, das equipes. Aqui, então, a gente consegue, né, selecionar atendimento individual. Então, eu posso ver, por exemplo, aqui, eu quero ver o que está mais, né, até para subsidiar meu planejamento da equipe. O que está mais aparecendo de atendimento dentre os principais? Então, eu posso selecionar todos, posso colocar aqui, né, ou selecionar o tipo de equipe, ou só deixar aqui para ver todas as equipes. E aí eu posso botar aqui, por exemplo, ó, atendimento individual, condição avaliada. Então, ele vai me dar ali todos os, né, dentro de um período lá, a quantidade de atendimentos que eu tive. Eu vou ver, nossa, eu tenho mais atendimentos de hipertensão. Aumentou bastante aqui o de saúde mental.
Então, para a gente conseguir identificar, é uma ferramenta muito importante para a gente fazer esse planejamento, né? Do que está vindo mais e como é que a gente pode readequar. Olha, se eu estou tendo muita condição crônica, então daqui a pouco eu não tenho que também trabalhar lá as ofertas, né, de atividades coletivas, de promoção da saúde para esse público. Então, nos ajuda bastante a subsidiar o nosso planejamento, né? Utilizar, então, o CISAB Produção Saúde. Também nós temos aqui o de atividade coletiva, né? Também para a gente saber, né, como é que estão essas atividades, né, dentro do meu município, da minha equipe. Para quem acompanha a IPSE, né, esse aqui é o carro-chefe para a gente acompanhar. Então, né, aqui já tem até o filtrozinho, né, do Programa Saúde da Escola, que a gente seleciona, e aí, né, nesse aqui tem essa diferença, então, né, então aqui na linha de relatório, além daqueles que a gente já tem, né, município, região de saúde, a gente também tem o INEP, né, então a gente consegue ver quais são as escolas que eu já fiz atividade, né, então já ajuda bastante a gente a subsidiar também, né, o trabalho nosso de atividade coletiva e planejamento. E também para ver, né, eu posso selecionar aqui para o público-alvo para saber qual é o público-alvo que eu tenho, né, trabalhado mais. Consigo ver por aqui também. Ou, por exemplo, né, o gestor, eu quero ver, eu tenho lá, propicio, né, e devemos propiciar, né, a carga horária reservada para que as equipes façam suas reuniões de saúde, suas reuniões de equipe. Elas estão realizando, elas estão registrando, então, né, se elas realizam o registro corretamente, eu consigo ver aqui se as equipes estão, né, fazendo as suas reuniões de equipe. Então, é uma ferramenta também que a gestão pode utilizar, né, para fazer esse monitoramento. Pode compartilhar. Então, né, quais seriam as boas práticas da gestão relacionadas ao CISAB? Acompanhar mensalmente nesses relatórios de validação de produção para garantir o envio correto e completo das informações. Então, como eu falei, né, esse mensalmente até acompanhar o passado e o presente, né, olhar também o que já entrou ali no mês para ver o que é possível corrigir ainda, né. Verificar, então, eventuais inconsistências indicadas no relatório de validação, né, e fazer a correção necessária quando possível. Eu já estou vendo ali que está com muita ficha reprovada. Eu esqueci de cadastrar essa pessoa no Cenez, ela já está produzindo, mas ainda está no prazo. Eu consigo já cadastrar lá no Cenez, né? E não perco aquela produção. Então, analisar a produção registrada por competência, por equipe, né? Identificando variações significativas, tendência no volume de atendimentos. Então, estou vendo assim, olha, nesse mês aqui deu muito mais atendimentos, né, do que o normal. O que aconteceu, né? Como é que nós podemos planejar, né, para resolver essa situação? Então, é bem importante para a gente identificar, né, o nosso fluxo de atendimentos também, né? E como eu falei ali, quais as condições, né, que estão sendo mais atendidas para a gente, né, adequar o nosso atendimento. Dialogar com as coordenações de BS, né, para compreender, então, as causas de discrepâncias e apoiar o aprimoramento de registros. Então, daqui a pouco eu tenho duas equipes lá no meu município, uma está com muito registro, outra está com um registro muito baixo, mas eu sei que as duas têm volume, né, boa procura de atendimento. Então, o que está acontecendo com aquela equipe que está com um registro muito baixo? É um problema, não estão registrando, ou tem algum profissional que estava com problema lá de registro e as fichas dele estão reprovando. Então, né, é importante a gente estar identificando, né, essas discrepâncias para poder corrigir. E também compartilhar os resultados com as equipes, né, estimulando esse uso de dados como ferramenta de acompanhamento do trabalho realizado. Então, é isso, olha, vocês atenderam isso, né, tal condição está acontecendo mais, ou a gente está com um número baixo de tal questão, vamos ver como é que a gente pode, por exemplo, a gente pode ver lá por atendimento por sexo, né? Então, em geral, né, o sexo masculino vai estar menos. Então como é que a gente pode trabalhar para que esses homens venham mais para a unidade? Que eu estou vendo aqui que 80% é mulher, só 20% é homem que está procurando a unidade. Então, como é que eu posso fazer para que mais homens, né, venham fazer esse acesso? Então, né, ajuda então a gente a subsidiar o trabalho das equipes também. Pode passar. Então, aqui eu trouxe mais algumas, né, questionamentos para a gente pensar. Então, né, se no nosso município tem algum responsável, quem é esse responsável, né, por monitorar os envios e garantir a qualidade, né, desses dados apresentados no CISAB?
Os dados gerados nos sistemas estão sendo utilizados para o planejamento e tomada de decisão em saúde, né? Vocês estão utilizando essas informações que estão lá para o seu planejamento? Os resultados do CISAB são devolvidos para as equipes, né? Porque as equipes às vezes têm essa queixa também. Eu trabalho, registro, e eu não sei o que se faz com isso depois, né? Então, qual é o retorno que a gente está dando para essas equipes, né? E quais estratégias poderiam ser adotadas para melhorar a completude e confiabilidade desses dados enviados ao CISAB? Então, o que vocês têm feito de estratégia, né, para que não tenha fichas reprovadas, para que os dados migrem adequadamente? Então, cara, né, convido vocês a colocar ali no chat também, né, algumas dessas questões aqui. Eu não sei quem está com a mão levantada, se quer também falar agora, pode falar. Ó, a Daniela até colocou aqui um questionamento, ó, como é que está nos outros municípios, se tem um profissional de referência em monitoramento, ou se todos os coordenadores de BES têm acesso, né, como técnico do CISAB, CIAPES, como é que estão nos municípios de vocês? Quem que acessa, quem que tem esse perfil? Porque a gente pode cadastrar, né, mais de uma pessoa. Daniela, tu ergueste a mão, queres comentar alguma coisa? Fica à vontade. Caso tu estejas falando, talvez teu microfone esteja fechado aí, a gente tá ouvindo. Tá dizendo aí, tá tentando Tá, abrir. tá tranquilo. Acho que pessoal, é importante também enfatizar, né, porque os sistemas, por mais que eles são muito complexos ou demandam muito, mas ele é uma ferramenta primordial para fazer essa questão da gestão, né? Então, a questão como gestor em geral do município, mas também são como gestor da unidade em si, né? Ele pode, deve utilizar os sistemas para conseguir guiar e ver o território. Então, tipo, é a melhor ferramenta que se tem para fazer um diagnóstico situacional e fazer seu planejamento, né? Então, por mais que você conhece, se veja, visualize, tenha esse, compreenda o contexto do território, mas o uso dos sistemas para pegar dados fidedignos, assim, da ponta, como se fala, é perfeito. Então, sempre usar e abusar o máximo possível, né? Pode falar, Daniela. Não sei se ela está conseguindo, porque está aqui aberto, mas não veio nenhum som. Isso, acho que talvez uma questão da configuração lá do sistema dela que Uhum. não está autorizando. É. Talvez, Daniela, tu tenta sair e voltar novamente, que daí talvez tu consegue mexer na configuração ali do áudio para poder liberar, porque ele mostra para nós que foi ativado, mas a gente não escuta nada, né? Hoje o Teams não está ajudando muito o pessoal, né? Porque mais de uma pessoa estava com problema na configuração que não era para estar, mas as tecnologias, né? A gente vai passando, mas aí depois, como a gente vai retomando outros momentos, aí fiquem à vontade para retomar também as falas, mesmo que seja de antes, tá, gente? Não tem problema. Então, agora falando do novo sistema, né, de informação então, da atenção primária, que é o CIAPS. Então, o CIAPS ele é bem novinho, né? Ele é de julho agora de 2025, e ele então é uma renovação do CISAB. Por isso que eu falei que a gente está nesse processo de transição, né? Então, assim, né, a maior parte das informações ainda está no CISAB, e agora nessa primeira etapa, então, o CIAPS ele está
muito na parte dos novos componentes, então, do financiamento, né? Então, ele tem lá o componente fixo, de vínculo e acompanhamento, e o componente de qualidade. Então, aqui da mesma forma, esse, no caso, ele não tem o acesso público e restrito, ele só tem o restrito. Então, para a gente acessar o CIAPS, a gente precisa, então, cadastrar o perfil CIAPS no e-gestor. Então, eu sempre recomendo assim, vai cadastrar, já cadastra, por enquanto a gente está com 2 sistemas, cadastra o CISAB e cadastra o CIAPS, já para poder acessar os 2 sistemas. Então, né, para quem ainda no município não conseguiu acessar o CIAPS, peçam então a quem tem o perfil de gestor AB para cadastrar. E esse também é bem importante isso, né? E não só lá o coordenador de APS, mas os coordenadores de unidade também terem acesso ao CIAPS, né? Porque ali os relatórios, eles, como vocês vão ver depois, eles são bem por equipe mesmo, né? Ele não tem ainda um compilado por município. Então, é uma ferramenta muito importante para esse coordenador da unidade trabalhar com as suas equipes nessas informações. Pode passar, eu acho que aqui depois já é. Então, essa aqui é a tela então, do CIAPS, né? Então, na tela inicial dele, né, a gente tem aqui já uma informação que é do centralizador nacional, que é bem interessante, que já é para a gente saber se ele está com problema ou não, porque às vezes é isso, né? A gente vai enviar, né, quem é responsável lá, não está indo a produção, o que houve? Então, a gente pode já entrar no CIAPS e ver se o centralizador nacional está funcionando ou não. Se ele estiver ali no offline, é porque está com problema e naquele momento ele não está enviando a informação. Então, né, é isso que a gente acabava perguntando, né? Pergunta para a CES, pergunta para a coordenadoria, pergunta para o Ministério, abre a chamada, né, para saber o que houve. Então, agora a gente já consegue olhar por aqui, né? O primeiro indicador, olha, se eu estou com um problema lá de envio e ali está vermelhinho, eu sei que o problema é lá no centralizador nacional mesmo, né? Então, a gente tem aqui então, a parte dos componentes de financiamento da PS, né? Que a gente vai depois olhar ali no sistema. A gente tem também essa parte dos outros relatórios, que ele puxa lá para o CISAB. Então, se eu entrar aqui, eu consigo, então, acessar o CISAB também, né? Ele, então, também tem aqui outros materiais de apoio. Aqui, nesses outros relatórios de APS, ele vai lá para o e-gestor, para aqueles relatórios mais de financiamento, né? Então, ele já está aqui nessa tela inicial, né? Juntando vários outros sistemas, né? Que a gente utiliza. Eu acho que depois o outro já é boas práticas, né? Então eu vou compartilhar com vocês a parte do CIAPS. Eu vou só trocar aqui o sistema, né? Então, às vezes, até se a gente está logado num, a gente vai no nosso perfil e já consegue trocar para o outro, ou acessa lá o link do CIAPS direto para ele cair. Acho que ele cai direto. Não, ele cai. Mas também uma questão bem importante, né? Que todos os acessos do CISAB, do CIAPS, é sempre via GovBR, né? Então, a gente utiliza sempre o nosso acesso GovBR. Então, essa aqui é a telinha, né, do CIAPS. Então, eu vou já mostrar aqui a parte mais nova, né, que é a dos componentes da PS. Então, aqui a gente tem, né, o componente de equidades, que vai ser aquele valor fixo lá por peso, a gente consegue acessar, né, os detalhes por aqui. A gente então tem aqui o componente vínculo acompanhamento territorial, então, que é a parte bem dos nossos cadastros, né? Alguém tinha feito um questionamento até ali também, os dados não estão atualizados. É um sistema, como vocês viram, muito recente, né? Então, ele está um sistema em construção, em aprimoramento. Então, ele ainda não está com a mesma velocidade de atualização de dados do que o CISAB. O CISAB já é bem, né, estabelecido os prazos que ele tem para disponibilizar os dados. Já o CIAPS, por ser novo, ele ainda não tem um prazo certo, né, de quando vai aparecer as competências, né? E elas ainda estão com competências um pouquinho mais para trás, né? Porque aos pouquinhos, né, o Ministério vai conseguindo colocar nessas informações em tempo mais oportuno. Eu vou deixar aqui Porto Alegre mesmo, só para a gente ver. Então, a gente consegue ter essa visão por competência, né? Então, lá numa competência, ele vai mostrar todas as unidades, né, que eu tenho no meu município.
E aqui, né, todos os indicadores que tenham a ver com aquele componente. Então, aqui no de vínculo acompanhamento territorial, né, então eu vou ter aqui pessoas cadastradas que não entram em nenhum critério, né, que pontua mais. Aqui os crianças e pessoas idosas, né, porque é um cadastro que pontua mais. Pessoas beneficiárias do BPC ou Bolsa Família. Né, aqui junta tudo, né, crianças, idosos, BPC, Bolsa Família. Né, aqui de atendimento nos últimos 4 meses, por exemplo, recém está começando a ter um pouco de produção, então é um que não tinha muita informação até então. Então pode ser que tenha inconsistência de informações, a gente vai falar um pouquinho disso. Aqui também, que ainda é bem recente, né, atendimentos que tiveram a resposta, né, da satisfação. Então, aqueles que, né, a pessoa é atendida na unidade já aparece lá no aplicativo dela, né, do Meu SUS Digital, para ela fazer, né, a avaliação daquele atendimento. Então, a gente vai ter que estimular também nas pessoas que utilizem, né, esse aplicativo e façam essa validação, que isso depois, né, vai pontuar também. Aqui, as pessoas que têm um cadastro individual e o cadastro domiciliar e territorial, né, os 2 tipos de cadastro. As que só têm o cadastro individual. Deixa eu só puxar para cá. E só tem cadastro individual. E aqui também as que estão com um cadastro vinculado. E aí soma tudo, né? Porque aqui eu tenho as que tenho completinho, aqui as que eu tenho só o individual, e aqui o que eu tenho junta todos os tipos de cadastro. Então, conta tudo. Claro, quem tem aqui o cadastro mais completo pontua mais, né, também. Mas todas elas vão estar, então, vinculadas à equipe. Então, essa informação é bem importante, porque ela vai ser a base lá depois para todos os outros indicadores de qualidade, né? Que são as pessoas vinculadas à minha equipe. Então, aqui também eu posso ver ter a visão de uma equipe, né? Então, eu vou selecionar uma equipe no meu município. E aí, nesse caso, eu consigo ver já por até mais 6 competências, né, juntas. Então, eu quero ver assim, como é que está a evolução dos meus cadastros. Então, eu vou botar aqui, ó. Vocês podem ver que ele ainda está bem defasado, né? Enquanto o SISAB já tem dado de outubro, aqui a gente ainda tem dado de agosto, né? Então, o caminho ainda, né, demora um pouquinho mais. E aqui tá com uma que não tem cadastro, eu acho. Opa, não aplicou aqui, aplicar filtro. Então, por exemplo, eu quero ver naquela equipe, né, como é que estão os meus cadastros, eu estou atualizando. Lembrando também que esses cadastros vinculados, eles levam, então, em consideração essas fichas cadastrais, né, a ficha de cadastro individual, domiciliar, atualizadas ou realizadas até 24 meses anteriores àquele quadrimestre, né? Então, se eu tenho lá uma equipe muito antiga, que daqui a pouco eu não atualizei mais cadastro nenhum, pode notar que às vezes esse número vai estar menor do que o que eu tenho mesmo lá acompanhando, né, da minha equipe. Então, eu vou precisar dar uma atualizada nesses cadastros, né, para esse número aumentar. Então, aqui a gente consegue ver evolução, né? E aí também aqui eu posso ter a visão por variável, né? Então, todos aqueles cadastros separadinhos ali de uma equipe só, né? Quantas pessoas têm critério, aí para ver mais uma forma melhor de visualizar, né, de uma equipe só. Que aí ele vai mostrar todos os itenzinhos. Ele vai ver só daquela variável, né? Eu quero ver quantas pessoas já têm cadastro individual. Aí eu consigo aplicar esse filtro e vai dar só daquele item, né, em específico das equipes. Vamos voltar aqui. E aí, então, nós temos aqui os outros itens, né, do componentes de qualidade. Para eu não me alongar muito, eu vou mostrar mais aqui o da estratégia de saúde da família, né, os principais indicadores, mas aí nós temos, então, os indicadores também da saúde bucal e os indicadores da EMULT para a gente acompanhar. Então, aqui nós vamos ter, né, todos os indicadores, né, de qualidade, mais acesso, desenvolvimento infantil, gestação em puerpério, diabetes, hipertensão arterial, pessoa idosa, né, prevenção do câncer na mulher, enfim. Então, estão todos aqui.
Aí aqui da mesma maneira, né? Eu vou colocar um exemplo aqui, por exemplo, da pessoa idosa, para a gente identificar uma questão. Então, aqui, né, se eu selecionar lá uma determinada competência, eu só vou botar uma mais atualizada aqui para a gente ter mais informações. Bom, então, aqui também vão ter, né, todos os itens das boas práticas, né, relacionadas àquele indicador, né? Então, aqui, por exemplo, tem consulta, registro de peso e altura, visita do WACS, né, vacina. Então, aqui já é uma ferramenta para a gente fazer essa análise da minha equipe, né? Nesse caso aqui, por exemplo, da pessoa idosa, os agentes de saúde estão conseguindo acompanhar essas pessoas? Eu vou ver ali, né, o número, ver se sim ou se não. E aqui a gente tem o denominador, então, né, que são as pessoas vinculadas à equipe. Então, esse denominador aqui, ele está relacionado àquele cadastro lá daquele outro componente, que é o de vínculo acompanhamento. Então, aqui só vai aparecer as pessoas idosas que estão com ficha né, ficha individual lá realizada ou atualizada mais recente, né, até 24 meses, né, que tem vinculação com aquela equipe. Então, a gente nota assim, mas minha equipe tem lá 200 idosos e aqui eu só estou com 50. Então, a gente vai ter que dar uma, né, atualizada nesses cadastros para poder aparecer aqui também, né? Então, já é um jeito também de identificar se o meu cadastro, né, dessa minha população que eu acompanho está atualizado ou não. E aí, aqui, por isso, a gente consegue, né, fazer esse nosso planejamento. Minha vacina está baixa. Tem resistência desse público, né, de fazer a vacina. Então, que estratégias eu posso fazer? Então, a gente tem que utilizar esses dados aqui, não só para atingir os indicadores, mas também para identificar quais são as nossas dificuldades no nosso dia a dia, né, no nosso processo de trabalho. Né? E assim por diante, aqui todos vão ter, e da mesma forma que o outro, a gente vai conseguir ver, né, da mesma maneira. Eu posso ver só de uma equipe, que aí eu consigo ver essa evolução, né? Olha, no dado de um mês eu tinha conseguido fazer tantas visitas, agora eu consegui fazer mais. Então, a gente consegue fazer esse comparativo, por exemplo, por competências, né? Ou eu quero fazer uma análise mais específica de alguma boa prática. Eu quero trabalhar, por exemplo, esse da visita só com os agentes de saúde. Eu quero, então, conversar com eles sobre, né, a parte das visitas e como é que está esse acompanhamento. Aí eu posso entrar aqui nos indicadores, né, que tenham essa boa prática da visita e selecionar só a parte da visita, para a gente conversar com eles, né? Olha, nossas visitas estão assim, esse aqui a gente está conseguindo acompanhar bem as crianças, mas não estamos conseguindo acompanhar bem as pessoas idosas. Que estratégias nós podemos fazer? Qual é a dificuldade de acessar, né? Às vezes eu toco lá, nunca me atendem, por isso que eu não consigo. Então, já é um jeito também da gente trabalhar isso em equipe, né? Pode compartilhar de novo? Pri, a gente tem uma pergunta da Deixa eu ver aqui, ó. Aline. Aqui, eu vou só retomar rapidinho ali da Daniele para a gente não perder, que ela disse, né, que lá só tinha uma pessoa de referência, outros profissionais, né, não tinham para trabalhar, né, por isso que ela ficava em dúvida se seria a melhor forma, né, que queria saber. Né? A gente também, particularmente, né, como divisão, a gente acha importante que mais profissionais enxerguem, né? Inclusive, a gente, como gestão estadual, a gente compartilha, né, dá acesso a todos os colegas de todas as áreas no nosso departamento, para que todo mundo possa trabalhar essas informações, né? Também de acordo com a área, né, a política que a pessoa trabalha. Então, da mesma forma, a gente acha importante nos municípios que mais profissionais tenham acesso, para eles poderem trabalhar isso, né? Para ser uma ferramenta realmente de trabalhar, né, o processo de trabalho daquelas equipes, né? Não só para atingir indicadores, né? A Aline perguntou em listas nominais. Por enquanto, o que a gente sabe do Ministério da Saúde não tem ainda essa previsão de listas nominais. Eles acabam recomendando utilizar, né, as listas temáticas do PEC, mas a gente sabe que nem todo mundo está com PEC, e ao mesmo tempo também tem um NOP, que às vezes está lá uma informação, mas se nesse meio tempo não migrou certinho, né? Por exemplo, a gente teve um monte de informação de ficha de cadastro reprovada para essa questão da troca do CBO do AX, né, para TAX. E aí essa informação não migrou para lá.
E aí lá eu vou estar lá com X pessoas cadastradas, mas se eu olhar no meu prontuário, eu vou ter, né, mais, né? Então, isso ainda é um nó realmente, eu sei que é uma demanda dos municípios, né, ter essa lista nominal, como tinha no Previne, que facilita, né, realmente a gente identificar. A gente ainda não teve um retorno específico, assim, se vai ter essa previsão, né, de listas nominais ou não, mas a gente já sinalizou essa demanda, né, para o Ministério, que é uma demanda dos municípios. Vamos ver aqui da Rafaela. Nós tivemos um encontro com o Ministério sobre os indicadores e questionei se era normal a variável atendimentos para todas as equipes, todos os meses. Responderam não, que era para enviar e-mail para a CES, que passaria para o Ministério, pois a CES me respondeu que era apenas o Ministério, ainda não tinha disponibilizado. O que a gente tinha. Eu particularmente abri um chamado sobre isso e acho que esse ainda não me deram retorno. A gente também tem uma certa dificuldade do retorno do suporte, mas está até ali embaixo. É importante, de qualquer maneira, vocês abrirem chamado no web atendimento da SAPES, né? Colocar lá a funcionalidade SAPES e reforçar esse questionamento. E a gente pode, de novo, reforçar até com o Ministério um retorno, talvez por e-mail, compartilhar, né, com essas referências para vocês. Porque ele ainda é muito novo e realmente não estava com nenhuma informação. Depois, quando apareceu, a gente identificou divergência de informações, tipo um número de atendimentos fora do... que não batia com o CISAB, por exemplo, muito maior, né? Então, a gente sabe que tem essas inconsistências, né? Mas a gente pode reforçar também e dar um retorno para vocês sobre essa questão. Mas como eu falei, né? Ele é um sistema ainda muito novo, então ele ainda está com bastante entraves, com várias inconsistências, mas acho que é bem importante, né? Todo mundo que puder sinalizar isso nos web atendimentos para garantir essa qualificação, né, dessas informações ali disponibilizadas para a gente o mais breve possível, para facilitar, né, nosso processo de trabalho. A Kiana, eles perguntou se as crianças estão sendo contabilizadas com 2 anos completos, pois a maioria está zerada. Na verdade, ela é para considerar as crianças de 0 a 2 ali dentro. Seriam, não é só as de 2 anos, seriam dentro daquele mês, quantas crianças eu tenho de 0 a 2. E aí também, se de você está aparecendo zerado, é importante fazer abrir um chamado ali no web atendimento para verificar. Cristiane também aqui. Estamos enfrentando problemas de resistência do TI do município da migração do sistema próprio para o PEC, né? A gente está com um apoio agora, né? Teve o nosso encontro no Ministério, né, em agosto, e a gente fez essa aproximação com o Ministério para esse apoio, né, nessa migração de sistemas. Então, a gente fez uma primeira reunião, né? A gente mandou materiais e a gente vai ter mais uma. Né, a gente vai depois solicitar um formulário bem com essas dúvidas e dificuldades, né, que os municípios têm para fazer essa migração, principalmente quem tem interesse. Então, assim que sair o formulário, é bem importante vocês colocarem, quando for o formulário, bem essas dificuldades, a resistência do TI, etc., né? Porque aí, quando tiver essa próxima reunião, é importante o TI também estar nessa reunião, porque aí, daqui a pouco ele vai tirar mais dúvidas, vai diminuir um pouco dessa resistência para a migração, né? Então, para a gente fazer uma reunião que seja bem proveitosa, a gente vai fazer esse formulário para identificar bem quais são os principais nós, para direcionar bem essa reunião, para esclarecer esses principais nós, né? Porque às vezes tem resistência a isso, eu vou perder informação, né? Não quero perder todo esse meu banco de dados, enfim. E essa reunião vai ser para isso, né? Esse próximo passo para esse auxílio, né? Então, a gente está com essa aproximação, então, do Ministério. Aí vai ser bem importante, Cristiane, então, vocês preencherem o formulário, e quando tiver essa reunião, tá tanto, né, alguém da coordenação e da saúde, quanto chamar o TI para estar na reunião também, para, né, conseguir diminuir um pouco a resistência. E, né, Pri, vale lembrar também que caso tenha uma pergunta mais específica, tem um e-mail da atenção básica, né? Manda um e-mail para nós, que daí a gente também pode orientar e ajudar a guiar Isso. por e-mail. Fique Uhum. à vontade de mandar e-mail para nós, né? Isso. Até ali, por exemplo, nos canais de suporte, os materiais do PEC, eu não coloquei o nosso e-mail, mas a gente também faz esse auxílio sempre que possível por e-mail. Então, eu estou com uma dúvida de algum tipo de como eu posso registrar, qual situação. A gente veio bastante assim, por exemplo, eu não sei como registra tal laboratório no cadastro de lote de imunobiológico. Desse exemplo que veio bastante, porque
às vezes o nome do laboratório não tem muito a ver com a sigla que aparece lá. Aí a gente orienta, olha, tem esse link, aqui tem a relação, né, com os dois, qual é a sigla que você coloca, qual é o laboratório. Então a gente, na medida do possível, também consegue dar esse aporte, esse suporte por e-mail, né, principalmente nessas dúvidas assim de registro, ou até também para identificar isso, olha, eu estou com um problema mais nessa parte da informática, para a gente também encaminhar essa demanda para o Ministério, olha, a gente está recebendo essas dificuldades, como é que vocês podem nos apoiar, né? Então também ajuda a gente a pedir esse apoio, né? Quando a gente vê que tem uma demanda bem grande para determinada situação, né? E até quando vocês verificam bastante também um problema, né? Porque a gente abre um chamado, olha, vários municípios estão questionando tal problema. Aí a gente já sabe que é um problema maior e já consegue dar um retorno também. Olha, é um problema maior, vai ser corrigido na próxima versão. Facilita também o município a ter essa informação, né? Então, quais seriam as boas práticas de gestão relacionadas aos CIAPs? Então, né, ter essa rotina também de acesso e análise dos dados dos CIAPs, mesmo que ele ainda não esteja atualizado, mesmo que ele ainda, né, tenha essas inconsistências, é importante olhar, né? Então, olhar próximo e ter bem isso, né? Verificar eventuais inconsistências nos dados apresentados. Nesse caso, não é só, às vezes, uma inconsistência do município, pode ser uma inconsistência do sistema de informação, porque ele é novo. Então, é importante a gente identificar e subsidiar o Ministério pelo canal de suporte, olha, isso daqui não está correto, né? Eu quero saber o porquê, né? E aí mandem com o máximo de informações possíveis. Já mandei lá, olha, no meu prontuário está essa informação, no CISAB está essa informação, lá está aparecendo outra informação, eu queria saber o porquê. Porque eles conseguem, né, poder dar esse retorno. Então, né, integrar os indicadores de qualidade com o planejamento municipal da PS, né, então garantindo que as ações de melhoria sejam articuladas com esses resultados, né, registrados no CIAPS. Então, né, se eu estou vendo ali que estou com uma dificuldade em determinado indicador, então eu vou planejar para fortalecer mais ações daquele indicador, já que os outros estão correndo, né, ocorrendo ali mais tranquilamente, né? Estou conseguindo realizar, então vou focar mais, né, no cuidado desse aqui que tá mais difícil, né? Então a gente já consegue fazer essa organização, né, do nosso trabalho. Então, promover a cultura de melhoria contínua, né? Usar esses indicadores, então, não só como um checklist, né? Não só como atingir, não atingir, mas para refletir mesmo a prática dessa equipe, né? Qual é a dificuldade? Qual é a oportunidade de eu melhorar? Então, né, identificar essas oportunidades de melhoria e também reconhecer as equipes com bom desempenho, né? Olha, que bom, vocês conseguiram melhorar nisso, né? Ali no indicador não estava legal, agora vocês conseguiram reestruturar, ali, organizar e melhorar. Então, também dá esse feedback, né, positivo para as equipes. Pode passar. E aqui trouxe mais algumas últimas reflexões, né, para a gente também conversar. Então, né, quais indicadores vocês acham que são mais difíceis de acompanhar, né, nos sistemas atuais? Que melhorias vocês consideram prioritárias para o sistema, né? Uma colega já colocou ali, né, que seriam ter as listas nominais no CIAPS, né, que eu sei que é uma demanda. A prática de devolução periódica desses resultados do CIAPS para as equipes, como isso tem sido feito? E quais são os desafios, né, os principais desafios enfrentados, então, no uso do CIAPS? Se vocês quiserem colocar ou abrir também o microfone, fiquem à vontade. Vocês têm conseguido acessar? Todo mundo já tem acesso ao CIAPS? Já entraram? Ó, o Cristiane botou que é um desafio com letras maiúsculas. Nós sabemos, né? É um desafio mesmo. Toda vez que troca, né, toda essa questão de indicadores e sistemas, é um desafio, né? Porque às vezes a gente já está ali, né, com uma rotina de um determinado processo de trabalho, a gente tem que incorporar novas questões, trabalhar com as equipes. Não é fácil mesmo, né? É um desafio enorme. Tem essa questão, a Cristiane traz também, né, Pri, que por mais a gente entende que teve momentos piores, digamos assim, né, muito mais difíceis, e claro, a gente entende que também os sistemas são difíceis, não são completos, tem que estar atualizando, temos erros e complicações, né, mas é aquela questão, não dá, tem que persistir, tem que se aperfeiçoar, tem que ir em busca do conhecimento, em busca de como manusear e tirar dúvidas, assim por diante, né, porque no fim isso ajuda a aperfeiçoar a nossa assistência, né, nosso trabalho no dia a dia, e isso repercute automaticamente na
questão da comunidade que a gente está inserido, né? Então, de como é que esse território vai ser melhorado para assistência, como é que eu posso utilizar para isso. Tem momentos que é bem desafiador mesmo, mas sempre tem a lembrar que assim, a repercussão que isso vai ter lá no território para a qualidade é muito importante, né? A Maria colocou ali, ó, temos o problema de ter tempo quando temos a pressão por atendimentos. Esse é o outro desafio, que é trabalhar com o gestor, com secretários, às vezes até com o prefeito, né? A importância de terem pessoas com carga horária protegida para trabalhar isso e espaço para que as equipes trabalhem isso. Senão a gente só vai ser atendimento, 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 a gente não consegue dar conta, não consegue pensar em formas de diminuir essa demanda, de reorganizar essa demanda. E aí vai só cada vez piorando, né? E aí, com isso, os profissionais se sobrecarregam, se afastam, fica muito mais complicado o atendimento, né? Então, a gente sabe que é um desafio, mas é muito importante a gente ir com essa conversa, assim, né, para os nossos gestores, do quanto é importante ter essas pessoas que olhem esses dados e trabalhem com as equipes, ter espaço, né, de reunião de equipe para as equipes se enxergarem e identificarem o seu processo de trabalho e fazerem seus planejamentos, porque senão a tendência é só essa pressão por atendimento e piora, né? E a gente não quer também uma qualidade de saúde ruim para os trabalhadores de saúde, né? A gente quer que as pessoas, né, tenham uma condição digna de trabalhar também, né? E isso o planejamento auxilia também, né? Porque quando a gente organiza, né, consegue diminuir aquela demanda, aquela pressão, né? E se organizar melhor, né? Mas é um desafio. Mas a gente tem que ir tentando, né? Não desistir. Então, agora eu vou passar para o Will para falar mais um sistema que está todo aqui combinado com o que a gente já falou. Isso aí, vamos lá para o nosso último sistema, porque o nosso horário também está começando a apertar e a gente quer deixar um tempinho para a gente conversar e tirar dúvidas também, né? Então, gente, o último sistema que a gente tem, tá? Que vai ter tá todo mundo interligado, não tem como dizer que cada um individual, não, é um conectado ao outro, né? A gente tem o CNES, CNES, várias formas de falar, e o pessoal diz, né? Que seria esse cadastro, então, nacional de estabelecimentos de saúde. Então, se lembre que, pessoal, que esse é um sistema oficial, né, de cadastramento de todas as informações de todos os estabelecimentos de saúde no país. Então, independente se eu estou vinculado a um sistema público ou privado, eu vou estar cadastrado, eu vou estar ali no CNES, no CNES, registrado. Da mesma forma que todos os profissionais também que atuam nesses estabelecimentos, vinculados, vão estar com esse registro também ali, né? Tem que lembrar que cada estabelecimento de saúde tem um cadastro que possui um código numérico, certo? Que a gente consegue identificar essa unidade de saúde por esse código, então cada unidade tem o seu código. Tá? Que nesse caso seria o INE, né, o Identificador Nacional da Equipe, com essa questão da equipe. Então, além de eu ter essa questão do código relacionado com a questão da unidade, eu tenho essa equipe também vinculada com isso. Tem que lembrar também que eu, profissional que atuo, né, com essa questão dessa unidade, com essa equipe, eu tenho que estar vinculado ali adequadamente registrado. No momento que eu faço divergência entre registros lá, vinculado com essa questão do INE e etc., eu vou ter problemas na minha produção quando faço as migrações no sistema. Então, todo registro, como é que está num sistema, tem que registrado, tem que dar seguimento nos outros, porque senão vai dar divergência, a gente vai ter problemas com a produção. Novamente, todos os sistemas estão interligados, tá? Porque nesse contexto, para dar a devida demanda de produção e assim por diante. Lembrem que a gente faz essa questão mensalmente, uma vez por mês, né? Fazer essa questão da organização e atualizar o sistema, digamos, em um termo mais simples, mas lembre que eu não preciso esperar esse uma vez por mês. Se eu logo já ingressei com um profissional, se eu tenho alguma mudança automática, eu não espero até o final do mês, digamos, ou no começo do mês. Quinzenalmente, eu já vou lá, eu subo já a informação, já organizo para esse profissional. Então, eu não deixo, digamos, uma vez por mês, mas eu posso fazer mais frequentemente, para que não haja essas divergências e problemas com o sistema quando vem vinculado com a produção. Então, assim que há mudanças, já atualiza para que todos os sistemas que estão interligados, eles têm as atualizações adequadamente, sem nenhum problema com esse contexto. Também tem que lembrar, tá, gente, reforçando novamente, o cadastro precisa estar correto desses profissionais, tá? Às vezes, quando um pequeno errinho, como se um equívoco que a gente tem com um númerozinho ali, com a letrinha, a gente acaba afetando os demais sistemas e isso vai repercutir automaticamente na produção e que vai estar vinculado com a questão do financiamento com o financeiro. E a gente sabe que a hora que pegou na parte do financeiro, o calcanhar daqueles dói muito e aí tem toda uma repercussão muito importante. Então, assim, atentar muito para que tenha um cadastro correto, adequado e também que esteja atualizado. Então, não só uma vez por mês, mas a mais vezes ao mês, que esteja assim alimentada corretamente e feita as devidas migrações e organizações. Caso nós não tiver esse processo, a gente vai ter complicações e aí vai estar repercutindo
diretamente da questão financeira também para esse município por causa do sistema. Tá? Você lembra que eu consigo acessar o Kinez, né, dando de uma forma sem nenhum acesso privado? Então, digamos, qualquer profissional, pessoa, indivíduo pode acessar o sistema e fazer uma consulta para verificar, e eu consigo fazer, então, esse acesso também com uma área como restrita, que seria a pessoa que está cadastrada e tem esse acesso. Então, a gente tem duas formas de acesso. Eu trouxe um exemplo para vocês de uma consulta num contexto de uma pessoa individual, qualquer um, para a gente só fazer uma consulta geral. Então, lembre que eu consigo consultar, então, num contexto que eu posso ver o estabelecimento de saúde, e eu também consigo fazer uma consulta específica por aquele profissional. Então, por exemplo, eu trouxe para vocês aqui um exemplo do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, a gente faz a consulta e ele vai nos trazer ali os registros que tem as unidades. Então, por exemplo, eu tenho um hospital e eu também tenho uma AA do Hospital de Clínicas. Eu tenho duas questões ali vinculadas, são dois quinês nessa parte e tenho suas equipes internas. Quando eu vou na questão do maisinho, eu consigo também ver essa questão de trazer mais informações, conseguir ver detalhadamente dos profissionais e assim por diante. E eu consigo também fazer essa consulta do profissional em si, para mim olhar só para o indivíduo, então nesse caso eu me coloquei ali como profissional, para mim ver essa questão de onde é que eu me encontro e tem todo o meu histórico, que onde é que eu estou vinculado ou já estive vinculado. E aí eu consigo também, com essa seção do mais, ver todas as informações. Então, de vez em quando acontece alguma divergência do sistema ali de alimentação, a gente acaba procurando para ver essas questões. Está adequadamente registrado lá com a questão com aquela equipe, está registrado naquele INES, aquele profissional se encontra ali corretamente. Então, a gente faz toda uma busca também para ver isso. E é importante que vocês, gestores dos municípios, façam isso e acompanhem, veem se o que foi alimentado, digamos, no sistema está corretamente relacionado posteriormente quando ele tipo, foi informado, salvo no sistema. Então, fazer esse olhar, fazer a regra dos 9, digamos assim, popularmente, é muito importante para que a gente tenha certeza que está corretamente os devidos registros e evite problemas futuros com essa parte, com esse contexto. Também a gente deixa para vocês aqui uma questão de suporte. Então, assim, eu estou com um problema no Kinez, eu tenho dúvidas mais específicas. Nós estamos aqui também para ajudar vocês, mas também se vocês querem fazer um contato direto, tá? Tem duas formas de perguntas aqui para vocês. Então, a gente vai ter tipo assim um fax específico do Kinez para vocês acessarem. A gente deixou aqui para vocês como suporte. E também a gente tem aquela questão, então, a questão mais específica para o suporte do usuário, então, do Kinez também que pode acessar. Então, a gente também deixa algumas formas de vocês fazerem contatos com sistemas para vocês tirarem essa dúvida caso existir. E nós aqui, as coordenadorias, e nós aqui da Central também estamos disponíveis para ajudar vocês ali pelo e-mail com essa parte. Pri, tem algo mais específico que tu queres trazer dos chineses ou Eu podemos acho que passar? só para fechar assim, né, dessa relação é isso, né? Eu fiz lá meu relatório de validação, vi que está reprovado lá, prof. Eu vou utilizar aquela página ali que o Will mostrou, público mesmo, né? Vou lá, vou conferir, pesquisa aquela pessoa lá, o CNS dela, né? Tem ali como consultar o profissional, como ele mostrou. Aí eu vou ver, mas nesse aqui ele não está na equipe, lá no outro ele está na equipe. Então a gente faz ajuda, né? Auxilia nesse trabalho fazendo essa pesquisa também, mas vocês podem e devem fazer isso. Aí identifiquei um problema lá no relatório de validação, está reprovado, acessem o CNES para poder olhar ali o que aconteceu, né? O que está de diferente. Faz um cara crachá mesmo, né? Para identificar essa questão, né? Do que tá divergente ali. Então, às vezes é isso. Lá a pessoa do CNES cadastrou a pessoa e esqueceu de vincular ela à equipe. Mas, né, lá no prontuário ela já estava na equipe. Aí já dá divergência, né, de informações. Então, é bem importante, né, fazer esse casamento aí dos sistemas, né, para a gente conferir e ver quais são as inconsistências. E também só para reforçar, alguns municípios acabam centralizando apenas para uma única pessoa esse acesso, tá? Isso ajuda em certos pontos para não dar muita confusão, mas também a gente tem que lembrar que às vezes quando aquela pessoa sai de férias, tem algum contexto de saúde e fica sem mais ninguém, e a outra pessoa que vai assumir o lugar não tem domínio e acaba dando muita confusão. Então também é uma questão tipo, de bom senso e pensar nessa lógica então de trabalhar com o pessoal de tipo não ter apenas uma única pessoa responsável, mas ter mais do que uma e todas elas dominarem os sistemas, terem conhecimento, que muitas vezes a gente acaba por bom senso deixando centralizado uma única pessoa, então só ela tem esse domínio e posteriormente pode vir a complicações, então e a gente acaba tendo toda uma dor de cabeça desnecessária. Então pensar também nessa lógica, não apenas centralizar em um, mas centralizar em algumas pessoas que têm esse acesso, mas que todas dominem e façam a conferência, o cuidado mensalmente ou quinzenalmente, conforme desejarem. Gente, a gente encerra por essa parte de apresentações, tá? A gente passa agora para a gente conversar, tirar dúvidas, conversar, né? E novamente reforçando para vocês, né, que a gente se encontra no nosso último encontro, dia 17, então, de dezembro, para essa parte em si. Pessoal, dúvidas, perguntas, comentários, chat, microfone, fiquem à vontade, por favor.
Acho que o pessoal tá tudo dominando os sistemas, Pri. Acho Eu que acho também. tá tudo perfeitinho. Isso é muito bom. Isso é bom. Todo mundo dominando. Sem dúvidas, então, gente, tudo certo, tudo entendido, nenhuma dificuldade. Ou às vezes é só aquele Cristiane pavor, diz, ai, não sei nem o que perguntar, que é muita coisa. Uma recomendação é assim, mexam nos sistemas, né? Quem ainda não acessou muito, acessem, porque às vezes assim, eu não tenho dúvida porque eu ainda nunca utilizei, né? Então entrem nos sistemas, mexam no CISAB, mexam no CIAPS, e aí se vocês, né, vão mexendo, estou com dúvida de como acessar, nos mandem por e-mail, que a gente auxilia, né? Porque às vezes é isso, eu não tenho porque eu ainda não tenho propriedade de como utilizar. Então aproveitem depois dessa aula, utilizem os sistemas e se ficarem dúvidas, nos enviem que a gente dá esse apoio. Isso, é uma questão também, né, Pri, como a gente diz, né, brincando que se aprende. Então é isso, vai brincar, vai mexer, vai procurar, né? E sempre lembrando novamente, como a Pri falou, a CRS e nós estamos aqui para apoio, então vocês têm o nosso contato aí do e-mail, nos encaminhem dúvidas, a gente tá aí para auxiliar no que a gente conseguir, o que a gente não conseguir, a gente vai de atrás buscar também essa informação para vocês. E, como você diz, vocês não estão sozinhos, sempre vai ter alguém aí para ajudar vocês nesse processo. Marina, vamos lá, fale. Só queria trazer, obrigada, gente, pela apresentação. A Pri entende muito de sistema, né? E ela faz parecer muito fácil. Daí, quando a gente vai mexer, a gente vai encontrando as dificuldades. Então, isso mesmo, só reforçar essa fala que a gente não tem dúvida, mas quando vai mexer, sempre surge uma coisinha ou outra. Mas só para trazer um pouquinho que a gente está chegando ao final do curso, né? Foi um ano inteiro que a gente passou aqui com vocês, conversando, trocando ideia, trocando conhecimento. E o próximo encontro, então, vai ser de encerramento, que a nossa ideia é trazer um pouco alguns elementos do que foi trabalhado ao longo do ano, mas a gente queria muito ouvir vocês também, principalmente para entender como é que foi esse processo, se foi produtivo para vocês, se vocês conseguiram principalmente mudar, porque a ideia aqui é não só fazer um curso, né, mas que isso seja um disparador de mudança de processo de trabalho dentro das equipes e dentro das gestões municipais. Então, já pedi para vocês se organizarem, quem quiser dar seu depoimento, conversar, aí para trazer para a gente de que forma que esse curso, esses encontros, se eles tiveram algum efeito sobre a gestão de vocês, se vocês acharam que poderia ser diferente, ou se foi algum disparador que levou a alguma mudança de processo de trabalho. Aí para a gente poder conversar um pouco mais no próximo encontro. E a Cristiane trouxe também essa questão da dificuldade de integração, né, do sistema próprio, né, e acho que a Cristiane, nesse ponto, sempre lembrar que é um bom diálogo, né, então é questão de ir conversando, vendo possibilidades, né, por mais que enquanto parece que não existem caminhos, não existem formas, mas não desistir, e conversando, e procurando formas, procurando ajuda, que aos poucos as coisas se organizam, né, e funcionam. Gente, temos algo mais, algum comentário, alguma pergunta em si? Se não temos mais nada, né? A gente agradece novamente pela colaboração de vocês aqui, participarem da aula, né? A gente fica disponível para ajudar vocês no que for necessário, entre em contato com nós em si. Nós nos encontramos então dia 17, no próximo mês, para a gente fazer esse nosso encerramento, para escutar vocês também, fazer essa troca de informações durante todo esse ano que se passou. E é isso, né, gente? Boas final de semana e feriado para vocês. Nos vemos dia 17, então, e muito obrigado pela participação de hoje. Obrigada, gente.